Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é uma resposta para Nildo Oryx, identitarismo, questão racial e Revolução Brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, o professor universitário da UFSC, Nildo Oryx, ele soltou um vídeo, um vídeo bem produzido, de mais de 1 hora, em que ele diz que se propõe a responder críticas, polêmicas e ataques que eu fiz. O Nildo, ele se coloca na posição de vítima e tal, o que não é verdade, né? O Nildo há muito tempo vem soltando indireta, vem fazendo ataques, enfim, existia uma polêmica aí que de maneira direta e indireta um estava soltando para o outro, e eu fiquei muito feliz com o vídeo do Nildo, porque me dá a oportunidade de colocar as coisas a limpo e encerrar esse capítulo, né? E aí a gente vai trabalhar aqui com 3 teses centrais na resposta ao vídeo do Nildo Oryx. Primeira tese: o Nildo não sabe o que é crítica, não sabe demonstrar uma tese e trabalha basicamente com mero argumento de autoridade que compensa a falta de argumentos na base do histrionismo, na base da fala grossa, do falar alto, do adjetivo. Então essa é a primeira tese central. Segunda tese central: a abordagem do Nildo Oryx sobre questão racial está fundamentada na ignorância, na pseudo-erudição, na falta de compreensão desse debate no campo marxista e crítico brasileiro e para além do campo brasileiro. Terceira tese: Nildo Oryx, depois que perdeu a disputa lá no PSOL em 2018, ele operou uma mudança no seu discurso, que partiu para uma postura mega esquerdista, de seita, em que passou a desconsiderar todos os combates táticos, todas as lutas e enfrentamentos hoje, e assumiu uma posição meio que o profeta da razão. Eu estou descolado das lutas de hoje, eu estou descolado da construção de um movimento revolucionário agora, mas estou com a razão, estou proclamando a crítica. A gente vai demonstrar isso aqui em detalhes, inclusive mostrando mudanças de posição do Nildo Oryx, no decorrer dos anos. Mudanças de posição do Nildo Oryx sobre a relação entre estratégia e tática, sobre a questão racial, sobre como o Nildo Oryx abordava políticas como Bolsa Família e a questão das cotas, como ele mudou no decorrer dos anos, O vídeo do Nildo, além de um conteúdo teórico, tem uma série de elementos pessoais. Eu anotei tudo certinho aqui no celular, a minutagem, os principais pontos do vídeo do Nildo. E aí, gente, esses elementos pessoais, eu não vou me desgastar tentando respondê-los em detalhe. Por quê? É a minha palavra contra do Nildo. E aí fica uma coisa meio que treta de internet, briga de grupo, Quem já é simpático a mim vai tentar concordar comigo, quem já é simpático ao Nildo vai tentar concordar com ele. No vídeo do Nildo, coloca aí, Maxwell, por favor, na tela, é basicamente gente que já não gosta de mim, gente que já me odeia por N motivos, me atacando, me chamando de oportunista, de canalha, de mentiroso, de falsificador, de enganador e por aí vai. Eu não quero entrar nisso, só quero pontuar rapidamente que é uma característica do Nildo, por exemplo, aos 2 minutos do vídeo dele, ele fala que Rui Mauro Marinho é usado pela esquerda liberal, do qual eu faço parte, e ele não justifica, não explica porque eu faço parte da esquerda liberal, mas tudo bem, e não cita, por exemplo, como é que essa suposta esquerda liberal faz o uso da obra do Marini, Aos 3 minutos do vídeo, o Nildo fala que me orientou a fazer a crítica ao Carlos Nelson Coutinho. A minha dissertação de mestrado foi uma crítica à estratégia socialista na obra do Carlos Nelson Coutinho. O Nildo Oryx me disse pessoalmente num bar aqui em Recife que tinha um ensaio escrito, um ensaio crítico à obra do Carlos Nelson Coutinho. Eu pedi a ele esse ensaio para ler e incorporar a minha dissertação. O Nildo falou que ia disponibilizar esse ensaio, que em breve ele seria publicado em livro até hoje, Já vai fazer 10 anos que eu terminei o mestrado. O Nildo nunca publicou esse ensaio. Quando, inclusive, eu falei com ele, já estava o tema definido, inclusive eu já estava em processo de escrita da qualificação da dissertação. Eu usei o livro do Nildo Oryx, sim, O Colapso do Figurino Francês, no debate sobre a TMD, mas o Nildo não me orientou a fazer crítica nenhuma. A única coisa que ele fez foi indicar o livro do Paul Gustafsson, eu acho que é esse o nome dele, deixa eu só
conferir aqui para não citar o nome do autor errado. É isso mesmo, é Bogustavsson, Marxismo e Revisionismo. Foi um livro que o Nildo me recomendou, porque o Carlos Nelson Coutinho tem uma leitura muito particular do que é revisionismo no âmbito do marxismo. É um bom livro, inclusive. Eu acabei não citando na dissertação, porque eu acho que estendia demais, porque eu não tratei como detalhe o tema do revisionismo na obra do Carlos Nelson Coutinho. Mas é isso, o Nildo projeta uma espécie de orientação que não existe. A partir dos 4 minutos do vídeo, o Nildo também fala que eu tirei o vídeo do meu canal que a gente gravou junto por pressão da Juventude Comunista. Isso não é verdade. No final do vídeo, inclusive, a gente vai debater isso. Aos 5 minutos, o Nildo fala que eu tirar o vídeo do meu canal foi equivalente ao stalinismo, um negócio juvenil, infantil, assim, comparando, isso é coisa de stalinista, tirou o vídeo do canal, igual o Stalin fez com Trotsky, enfim, uma viagem. E aí, no decorrer do vídeo, né, o Nildo vai falando a palavra identitarismo, 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 e nunca explica, nunca fundamenta o que é que ele entende por identitarismo. Então, essa introdução geral, eu não vou entrar muito nessas polêmicas pessoais, só vou entrar nessa na retirada do vídeo no final, aqui na terceira tese, né? Mas aí vamos começar. A primeira tese eu já falei pra vocês, o Nildo não sabe o que é crítica. E aqui eu posso parecer até meio bobo para as pessoas explicar isso, mas eu acho fundamental. Veja, e aí eu sempre gosto de dar um exemplo futebolístico, né? Se eu chego e digo, por exemplo, Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente. Isso é uma afirmação. Eu estou afirmando que Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente. Frente a uma afirmação, se você já concorda com ela, você vai só referendá-la. Se você não concorda, você vai fazer o que qualquer pessoa normal faria, que é perguntar. Por quê? Por qual motivo? Com qual argumento? Então repare, se eu escrevo a frase Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente. Ponto final ou vírgula ou ponto e vírgula. Aí, em seguida, vem a argumentação para justificar o meu ponto, né? Por quê? Pois, dado que aí eu coloco os argumentos que vão fundamentar a minha afirmação. A afirmação é diferente da fundamentação. Então, se eu digo, e aí trazendo para um exemplo mais teórico, se eu digo Clóvis Moura foi quem melhor trabalhou a questão racial no capitalismo dependente brasileiro. Isso é uma afirmação. Eu preciso fundamentar essa afirmação, demonstrar essa afirmação, argumentar em cima desta afirmação. Nildo Oryx, ele tem uma lógica de exposição. O Nildo, ele não fundamenta nada, ele não argumenta nada. O Nildo, ele faz afirmações que não são demonstradas, e aí se você já é da turma dele, se você já é fã dele, se você já concorda com ele, você vai concordar com a afirmação. Mas isso é basicamente o modo do Nildo. Eu dei uma passeada nos comentários, tem até um comentário de um rapaz. Maxwell, eu vou te mandar esse comentário que ele diz o seguinte: voltei o vídeo algumas vezes para ver se não estava ouvindo errado. O Brasil não é um país racista, foi isso mesmo que eu vi. Depois, ao longo do vídeo, parece que só identitarismo, 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 que foi repetido de forma abundante nos comentários. Ouvi Jones, Abdias identitário, Lela identitária, Ângela identitária, Estados Unidos identitária, mas afinal, o que é identitarismo? O que identifica uma teoria, autor ou política como identitária? O autor desse comentário, o Hugo, foi um dos poucos que nos comentários do vídeo percebeu que o Nildo não argumenta, o Nildo não explica, o Nildo não apresenta definição, caracterização. Então, o Nildo passa o vídeo inteiro falando de esquerda liberal, mas não apresenta uma compreensão do que é esquerda liberal, passa o vídeo inteiro falando de identitarismo, mas não apresenta uma compreensão do que é identitarismo, passa o vídeo inteiro fazendo afirmações sobre mim que ele simplesmente não demonstra. A partir disso, a gente vai para os 10 minutos do vídeo, em que o Nildo começa a tese dele, em que eu seria supostamente um identitário. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque a gente vai mostrar que a cada afirmação do Nildo, basta você perguntar o porquê, dizer sim, tá, beleza, isso é uma afirmação, e cadê o argumento? Vocês vão perceber que não existe argumento, então o Nildo não sabe fazer uma crítica. Ele faz uma série de afirmações, é uma metralhadora de afirmações, beleza? Aos 10 minutos, o Nildo começa o argumento dele, de que eu seria o identitário, e vamos ver o que é que ele diz. Vou colocar aqui na velocidade 1.5, e aí prestem bem atenção, por favor. Com um compromisso com a Revolução Socialista nos seus países. E Jones diz, Nildo não entende nada de racismo. Bom, isso é uma afirmação sem sustento algum. Mas eu quero dizer que Jones tem uma prática que é namorar com todos os autores, mesmo aqueles completamente antagonizados. Então é típico do discurso de Jones elogiar Darcy Ribeiro e elogiar o
como é que chama? O Abdias Nascimento. São antagônicos, completamente. Há um antagonismo completo entre Abdias e Darcy. Quem está na linha de Darcy, o maior antropólogo do Brasil, não pode estar com a perspectiva teórica de Abdias. Mas Jones tem que combinar Darcy, Abdias, Angela Davis, como é que chama? Lélia Gonzalez, e tutti quanti. Tem que começar a colocar todos, porque nessa ambiguidade... E aí vale dizer uma coisa óbvia, é muito curioso, porque o Nildo fala de autores que têm divergência, o Nildo ele defende uma junção entre o marxismo e a corrente nacionalista, né? Vários desses autores nacionalistas que o Nildo defende eram autores antimarxistas. Alguns deles, inclusive, autores conservadores. Quem acompanha o Nildo Oryx já viu ele elogiando várias vezes, por exemplo, dizendo que é importante ler, estudar figuras como Oliveira Viana, como Gustavo Barroso, defendendo autores que são antagônicos ao marxismo. O próprio Guerreiro Ramos, inclusive, ele tinha vários problemas com o marxismo. A gente vai demonstrar isso já já. Então, o argumento do Nildo não faz sentido, mas tudo bem. Agora, repare uma coisa que passa despercebido. Jones elogia Abdias de Nascimento. Foco nisso, viu? A ambiguidade que orienta as suas intervenções nos canais de YouTube é uma forma de flertar com todos os públicos, deteriorando a teoria e, sobretudo, renunciando ao rigor teórico. E vejam, o apreço do identitarismo e os elogios de Jones a Abdias chocam qualquer um. Os elogios de Jones a Abdias. Vamos ver se ele vai mostrar esses elogios. Preste atenção. Observe o que Abdias diz no quilombismo de uma militância pan-africanista. Os povos negros e os marxistas. A razão e a lógica dos negros têm outros fundamentos, diz Abdias. Adotar a análise marxista aos nossos problemas significa uma contradição fatal. Nós, os negros africanos, somos as vítimas do processo capitalista e fomos novamente as vítimas daqueles que supostamente combatem o capitalismo na área industrializada do euro-norte-americanismo. Marx, Jones, diz Abdias, substituiu a categoria humana dos africanos pela categoria econômica. Isso aí que dá base um certo subjetivismo, ou para alguns estão vocalizando a subjetivação. E vai mais longe do que isso, né? Olha só a conclusão. Que aí é a tese central de Abdias, né? Por tudo que já se conhece a respeito da situação do negro brasileiro, pela extensa documentação apresentada nesse livro e em muitos outros autores brancos e negros, podemos facilmente chegar à conclusão da semelhança de condição do negro no Brasil e nos Estados Unidos. A única grande diferença é que nos Estados Unidos, os africanos são minoria, e no Brasil constituímos uma maioria, olha a artimanha, de ascendência africana. Está ocultando aqui, sabe o quê? O poder da mestiçagem, processo real, biológico e de validez cultural e política. E também o papel histórico desempenhado pelo africano na edificação do Brasil foi muito mais extenso, tendo a escravidão aqui se iniciado quase um século antes e terminado mais de 2 décadas depois. Assim, como a opressão dos africanos é idêntica no Norte e no Sul, os métodos de luta também se assemelham e diferem só em aspectos secundários. Isso aqui, Jones, é que dá a base para igualar o drama racial dos Estados Unidos com o drama racial brasileiro. Nada mais violento do que isso. E por isso que aqui, em lugar de discutir a mestiçagem, que é esse valor supremo, para vários autores, Manuel Quirino, Darcy Ribeiro e tantos outros que eu dou nos meus cursos, nós começamos a discutir o racismo estrutural de Silvio Almeida. Eu trouxe Silvio Almeida aqui quando ele era um ilustre desconhecido. Está aí nos vídeos do Iela. E daqui a um pouco ele começa a emergir com isso, que é um livro sem, para quem se diz marxista, estudioso de Sartre, sob a orientação de Alisson Mascaro, e, portanto, no terreno, no suposto do marxismo, não tem a crítica da propriedade, que é a primeira função do direito. Qual é a primeira função do direito? A defesa da propriedade. Da legalidade burguesa, com a propriedade como fundamento. Então, essa salada de elogiar aqui Walter Rodney, recordar uma molécula de Darcy Ribeiro, fazer menções a Abdias, fazer uma suposta crítica a Silvio Almeida, etc. Essa forma de convivência com toda essa base identitária. Abdias é inaceitável para um marxista, a despeito da denúncia que faz do racismo. Agora, o Brasil não é um país racista. O Brasil... Vamos lá, o Nildo aqui começa a dizer que o Brasil não é um país racista. Vou até voltar um pouquinho. Veja, reparem como é que o Nildo opera a reflexão dele. Ele diz, basicamente, que eu sou identitário porque eu flerto com Abdias de Nascimento. Gente, vocês que me acompanham aqui há muito tempo, quantas vezes vocês me viram elogiar Abdias do Nascimento? O que eu digo é que Abdias é uma figura histórica do movimento negro, do debate racial brasileiro, que precisa ser lido, inclusive precisa ser lido para entender que vários dos problemas que a gente tem no movimento negro, como uma tentativa permanente de afastar o debate racial da configuração de classes, muito antes da importação em massa de teorias dos Estados Unidos a partir dos anos 80, isso já estava no histórico do movimento negro brasileiro, e que Abdias, inclusive, teve um papel central nisso, não só Abdias, como Guerreiro Ramos também. Guerreiro Ramos, na década de 50, começo dos anos 60, foi um forte defensor da tese que não há
fundamento para fazer uma análise de classe da questão racial no Brasil. A gente vai desdobrar isso com o Guerreiro Ramos. Mas veja, quem é que já me viu elogiar Abdias? Quem é que já me viu defender Abdias do Nascimento? Eu tenho um vídeo no meu canal que é Carlos Mu e Abdias do Nascimento e suas falsificações ao marxismo. É alguma coisa assim, Maxwell. Se colocar lá no YouTube, Jones Manuel, Abdias do Nascimento, aparece esse vídeo que é um vídeo da crítica a Abdias do Nascimento e eu falando como ele e o Carlos Mu falsificam citações de Marx na hora de fazer uma crítica ao marxismo. Evidentemente, por exemplo, o BK, no álbum Movimento, que é fantástico, tem um trecho que ele cita no discurso de Abdias, que é um discurso muito bom, que eu já citei isso nas redes sociais. Estamos numa guerra, uma guerra que não foi iniciada por nós, mas sim pela elite dirigente desse país. Uma guerra não só contra o povo negro, mas contra todas as classes exploradas desse país e tal. Eu já citei esse discurso positivamente, que é uma fala muito massa. Já divulguei também uma foto entre Darcy Ribeiro, Abdias do Nascimento e Oscar Niemeyer, que é uma foto massa, enfim, as figuras no passado brasileiro que eram muito mais estimulantes e brilhantes do que a contemporaneidade em muitos aspectos. Também já divulguei, se não me falha a memória, já divulguei um card lembrando da fundação do Teatro Experimental do Negro. Mas assim, quem foi que já me viu elogiar Abdias do Nascimento? Quem foi que já me viu dizer que minha análise sobre a questão racial se baseia em Abdias do Nascimento? Né? Eu gostaria, por favor, que alguém apresentasse, presta atenção, que alguém apresentasse uma análise sobre isso, assim, nos meus vídeos, as minhas entrevistas, meus textos, nos meus livros. O caráter antimarxista de Abdias do Nascimento, para mim, está claro e é o que eu combato desde sempre nesse movimento negro que nega o marxismo. Inclusive, é conhecido dos meus cursos. Domênico Losurdo e Franz Fanon, né, uma introdução ao marxismo anticolonial, no classe esquerda, bota aí na tela, Maxwell. Isso também está no meu curso. Marx e Engels, uma introdução ao marxismo revolucionário. É nesse curso, inclusive, que tem esse trecho que eu subi para o YouTube. Eu faço a crítica a Abdias do Nascimento e a Carlos Mu. Isso também está no meu curso sobre as Panteras Negras, que eu lancei no ICL, que eu também faço uma crítica a Abdias do Nascimento. Isso está, inclusive, nos meus livros, essa crítica a esse movimento negro marxista. Você acha isso no Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, no Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, no Pátria Socialista ou Morte, o marxismo caribenho e latino-americano, A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra de Guerreiro Ramos. Inclusive, no meu livro, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, em nenhum momento eu digo que o problema racial brasileiro é o mesmo que nos Estados Unidos. Antes, o contrário. Recentemente, num especial da revista Jacobina sobre raça e classe, eu publiquei um texto, um ensaio na revista, em que eu digo que o nosso caminho é abrasileirar o debate brasileiro sobre a questão racial, negando a gente ser pautado pela problemática dos Estados Unidos. Então o Nildo cria um espantalho. Foi por isso que o Nildo não mostrou em nenhum momento supostos elogios meus ao Abdias. Ele comete erros crassos, ele diz que a igualação da situação racial dos Estados Unidos com o Brasil começou com Abdias, o que é mentira. Desde o século XIX, se toma como parâmetro para analisar a questão racial brasileira a realidade dos Estados Unidos. Às vezes destacando as diferenças, às vezes destacando a igualdade, às vezes usando a questão racial estadunidense como um parâmetro universal para analisar a questão racial em toda a América Latina. No livro do Joaquim Nabuco, o abolicionismo, coloca aí na tela, Maxwell, o Joaquim Nabuco já compara a realidade da escravidão e do racismo do Brasil com os Estados Unidos. O Donald Pearson, por exemplo, sociólogo estadunidense que veio fazer seu doutorado na Bahia e lançou um livro. O título da tese de doutorado dele é Os Brancos e Pretos na Bahia. Então, muito antes do Abdias existir, inclusive, você tinha um padrão, o Abdias existia enquanto pensador, teórico, militante, você tinha um padrão de referência dos Estados Unidos. Inclusive, tem um livro muito bom que eu acabei de esquecer o nome do autor, se não me falha a memória, esse livro está lá embaixo na minha estante. Maxwell, me pergunta depois o nome do livro, que ele basicamente mostra como, desde o século XIX, há uma tendência permanente de buscar nos Estados Unidos o quadro de referência para pensar a questão racial no Brasil. O Abdias bebe dessa cultura, mas não é o inaugurador disso. Eu falo que o Nildo Aurich são ignorantes sobre a questão racial, isso por um lado. Por outro lado, o Nildo Aurich se apoia na tese da mestiçagem. E aí, veja, gente, no debate contemporâneo, há correntes liberais e pós-modernas que negam a mestiçagem, sim,
que negam ou que reduzem-na apenas a estupro e violência. Veja, novamente, quem me acompanha, vocês conseguem mostrar alguma fala minha, algum vídeo, alguma palestra, algum texto em que eu reduzo a mestiçagem só a estupro, por exemplo? Eu nunca fiz isso, né? E esse não é o debate histórico brasileiro. O Darcy Ribeiro, que o Nildo Ouriques cita, ele sim, uma análise de positivação da mestiçagem, né? Para o Darcy Ribeiro, a mestiçagem era uma característica fundante do povo brasileiro e era um traço distintivo da nossa cultura que dava, inclusive, um caráter positivo para a formação social brasileira e que era elemento para fundamentar o potencial civilizatório que o Brasil tinha, né, da nova Roma e tal. De maneira bem superficial, a gente poderia dizer que há 3 grandes análises sobre a mestiçagem no Brasil. Há aquela análise à la Gilberto Freire, que usa a mestiçagem para negar que existe racismo no Brasil, né? E o Gilberto Freire tem sim contribuição nisso, embora ele não tenha usado, no caso da Grande Senzala, o termo democracia racial. Mas o Gilberto Freire dá um certo fundamento teórico para isso. Então pensa que, ó, a partir da mestiçagem, inclusive em vários momentos em comparação com os Estados Unidos, o Brasil é um país sem racismo ou sem conflitos raciais agudos, dado a mestiçagem de configuração do povo brasileiro. Há uma segunda análise, que essa é mais recente, diga-se de passagem, e aí essa sim está influenciada muito pelo debate estadunidense, que vê a mestiçagem só e essencialmente como um processo violento e que procura, inclusive, desconstruir essa mestiçagem, fazendo um debate sobre relações afrocentradas, sobre criação de espaços negros exclusivos, sobre vários aspectos do ponto de vista econômico, social, cultural e por aí vai. E há uma terceira análise, que é aqueles que reconhecem que a mestiçagem é um fato na formação histórica brasileira, mas não vê isso como um fator positivo e destacam como a mestiçagem não reduziu em nada o racismo. Inclusive, a mestiçagem é parte da configuração específica da dominação racial brasileira. É o caso, por exemplo, da análise do Clóvis Moura ou do Nelson Werneck Sodré. Por exemplo, Nelson Werneck Sodré, na Introdução à Revolução Brasileira, parte da perspectiva que a mestiçagem é um fato. Só que disso o Sodré desdobra a negação de qualquer atenuação do racismo pela mestiçagem. Em um texto que eu escrevi para o blog da Boitempo, fiz até uma citação do Sodré, como o Sodré faz esse debate sobre a mestiçagem, que para mim é onde eu me localizo, né? Onde eu me guio. Eu tenho como base a análise do Sodré e do Clóvis Moura, que, diga-se de passagem, é muito parecida. Veja o que o Nelson Werneck Sodré diz. Maxwell, isso tá no texto que eu escrevi para o blog da Boitempo, sobre Nelson Werneck Sodré. Chega um momento que eu digo assim, depois de citar longamente o Sodré, então, em síntese, a miscigenação não reduziu as barreiras de raça, classe no país. Não provocou qualquer emancipação social e econômica do negro e muito menos suavizou ou reduziu o racismo brasileiro. O autor negrita que isso não é mero resquício da sociedade passada. Atualmente tornou-se moda reduzir o racismo apenas à herança não superada do período da escravidão. Diz que, abre aspas, não se trata da persistência dos velhos mitos. Trata-se, isso sim, que a sociedade brasileira tem necessidade ainda, na estrutura em que vivemos, de manter aqueles mitos, embora disfarçados, né? Então, o Nildo faz uma salada aqui de frutas, e aí ele cita o Darcy, e aí, de fato, veja, gente, o Darcy tem uma positivação da mestiçagem. Isso é um fato dado e evidente na obra do Darcy. Mas o Darcy, diferente do Nildo, não nega que o Brasil é um país racista. No maior livro, a obra do Darcy, né, O Povo Brasileiro, quando você abre O Povo Brasileiro para ler, o Darcy tem 2 capítulos que ele fala sobre, basicamente, raça e classe no Brasil, né? Na terceira parte, o processo sociocultural, o capítulo 3, classe, cor e preconceito, e o capítulo 4, assimilação ou segregação. Veja o que o Darcy diz sobre o racismo no Brasil. Na página 167, Darcy diz o seguinte: as atuais classes dominantes brasileiras, feitas de filhos e netos dos antigos senhores de escravo, guardam diante do negro a mesma atitude de desprezo vil. Para seus pais, o negro escravo, o forro, bem como o mulato, eram mera força energética, como um saco de carvão. Desgastado, era substituído facilmente por outro que se comprava. Para seus descendentes, o negro livre, o mulato e o branco pobre são o que há de mais reles, pela preguiça, pela ignorância, pela criminalidade inata e inelutáveis. Todos eles são tidos consensualmente como culpados de suas próprias desgraças, explicadas como característica da raça e não como resultado da escravidão e da opressão.
essa visão é deformada e assimilada também pelos mulatos e até pelos negros que conseguem ascender socialmente, os quais se somam ao contingente branco para discriminar o negro massa. A nação brasileira, comandada por gente dessa mentalidade, nunca fez nada pela massa negra que a construíra. Negou-lhes a posse de qualquer pedaço de terra para viver e cultivar, de escolas em que pudesse educar seus filhos e de qualquer ordem de assistência. Só lhes deu, sobejamente, discriminação e repressão. Grande parte desses negros dirigiu-se às cidades, onde encontrava um ambiente de convivência social menos hostil. Constituíram originalmente os chamados bairros africanos, que deram lugar às favelas. Desde então, eles vêm se multiplicando como solução que o pobre encontra para morar e conviver, sempre debaixo da permanente ameaça de serem erradicados e expulsos. Em outra página, a página 169, diz o Daci: a característica distintiva do racismo brasileiro é que ela não incide sobre a origem racial das pessoas, mas sobre a cor de sua pele. Nessa escala, negro é o negro retinto, o mulato já é o pardo e, como tal, meio branco. E se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. Acresce que aqui se registra também uma branquização puramente social ou cultural. É o caso dos negros que, ascendendo socialmente, com êxito notório, passam a integrar grupos de convivência dos brancos, a casar-se entre eles e, afinal, a serem tidos como brancos. A definição brasileira de negro não pode corresponder a um artista ou um profissional exitoso. Exemplifica essa situação o diálogo de um artista negro, o pintor Santa Rosa, com um jovem, também negro, que lutava para ascender na carreira diplomática, queixando-se de imensas barreiras que dificultavam a ascensão das pessoas de cor. O pintor disse, muito comovido: compreendo perfeitamente seu caso, meu caro. Eu também já fui negro. Em outra página, na página 170, diz Daci: o aspecto mais perverso do racismo assimilacionista é que ele dá a si uma imagem de maior sociabilidade, quando, de fato, desarma o negro para lutar contra a pobreza que lhe é imposta e dissimula as condições de terrível violência a que é submetido. É de assinalar, porém, que a ideologia assimilacionista da chamada democracia racial afeta principalmente os intelectuais negros, conduzindo-os à campanha de conscientização do negro para a conciliação social e para o combate ao ódio e ao ressentimento do negro. Seu objetivo ilusório é criar condições de convivência em que o negro possa aproveitar as linhas de capilaridade social para ascender, através da adoção explícita de formas de conduta e de etiqueta dos brancos bem-sucedidos. Cada negro de talento extraordinário realiza sua própria carreira, como a de Pelé, a de Pixinguinha ou do Grande Otelo e inúmeros outros esportistas e artistas, sem encontrar uma linguagem apropriada para a luta antirracista. O assimilacionismo, como se vê, cria uma atmosfera de fluidez nas relações interraciais, mas dissuade o negro para sua luta específica, sem compreender que a vitória só é alcançável pela revolução social. A Revolução Cubana veio demonstrar que os negros estão mais preparados do que se pode supor para ascender socialmente. Com efeito, alguns anos de escolaridade francamente aberta e estímulo à autossuperação aumentaram rapidamente o contingente de negros que alcançaram os postos mais altos do governo, da sociedade e da cultura cubanas. Simultaneamente, toda a parcela negra da população, liberada da discriminação e do racismo, confraternizou com outros componentes da sociedade, aprofundando assimilavelmente o grau de solidariedade. Isso é na página de 170 a 171. E no capítulo seguinte, ainda do povo brasileiro, diz o Daci, na página 176. Assim, o alargamento das bases da sociedade, auspiciado pela industrialização, ameaça não romper com a superconcentração de riqueza, de poder e de prestígio monopolizado pelo branco, em virtude da atuação de pautas diferenciadoras só explicáveis historicamente, tais como a emergência recente do negro da condição de escravo de trabalhador livre, uma efetiva condição de inferioridade produzida pelo tratamento opressivo que o negro suportou por séculos sem nenhuma satisfação compensatória, a manutenção de critérios racialmente discriminatórios que, obstaculizando sua ascensão à simples condição de gente comum, igual a todos os demais, tornou mais difícil para ele obter educação e incorporar-se na força de trabalho dos setores modernizados. As taxas de analfabetismo, de criminalidade e de mortalidade de negros são, por isso, as mais elevadas, refletindo o fracasso da sociedade brasileira em cumprir, na prática, seu ideal professado de uma democracia racial que integre o negro na condição de cidadão indiferenciado dos demais, né? Então, é basicamente aqui o Daci Ribeiro, ele trabalha com a ideia de que o Brasil é uma sociedade racista. Inclusive, as dificuldades que a ideologia assimilacionista
provocou na luta e organização da população negra. O Daci celebra a mestiçagem, sim, não é minha posição. Eu discordo do Daci nisso, estou muito mais alinhado com o Clóvis Moura e com o Nelson Werneck Sodré, que a mestiçagem é um fato. E não há que celebrá-la em si, mas sem não negar um fato histórico. E a partir disso fazer um debate sobre como a mestiçagem não reduziu as desigualdades socio-raciais no Brasil, que tem uma clara configuração de classes também. Daci Ribeiro também faz um debate de que a população negra não deve ser mobilizada enquanto negro, mas sim enquanto trabalhador, enquanto pobre. Eu tenho alguma simpatia, mas com algumas questões que eu colocaria para o debate. Mas enfim, veja, o Nildo, ele me coloca numa posição de admirador de Abdias, que eu não sou, reivindica Daci pela mestiçagem, mas Daci defendia que o Brasil era um país racista. Aí, como vocês vão ver agora, o Nildo vem simplesmente com a afirmação não demonstrada que o Brasil não é um país racista. Vamos lá. Fazer uma suposta crítica a Silvio Almeida, etc. Essa forma de convivência com toda essa base identitária, Abdias é inaceitável para um marxista, a despeito da denúncia que faz do racismo. Agora, o Brasil não é um país racista. O Brasil tem racismo, coisas substancialmente diferentes. O censo esclarece bem, a população negra no Brasil é 10%. Depois que a Globo, a CNN, os canais, os deputados, o parlamento, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa aqui, faz propaganda sistemática sobre mulheres, negros, trans, tudo que tu imaginar. E a despeito disso, o número de negros autodeclarados no censo diminuiu. E está lá o número de pardos, ou seja, mestiços, cuja grande maioria não se reconhece como negro. Mas não é porque detesta, porque é racismo, não. Porque é a condição da mestiçagem, a legalidade antropológica que isso tem na sociedade brasileira. Não tem nada de branqueamento. Não tem nada de política de branqueamento aqui. Então, aqui... Aí, veja, o Nildo diz que o Brasil não é um país racista, o Brasil tem racista, o argumento dele é que a população de negros é minoria, separando negros e pardos, né? Veja, um argumento meio patético, porque o pressuposto é o seguinte, um país só é racista se a maioria da população for negra oprimida por uma minoria branca, tipo, sei lá, África do Sul, né? E aí... isso não é argumento. E aí o Nildo disse, aí começou a se falar que o Brasil é um país racista por causa da Globo, por causa da CNN e por aí vai. É isso? Beleza. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Maxwell, por favor, coloca na tela o artigo do Nildo Orix de 2008, que é o texto, gente. O título é o seguinte: O racismo no Brasil. É um texto de 6 de fevereiro de 2008 do Nildo Orix. Aí eu selecionei alguns trechos para vocês do que o Nildo dizia em 2008. Inclusive, isso já fundamenta o argumento de que o problema do Nildo é que ele foi mudando e fazendo uma virada reacionária nos seus argumentos. Veja, vamos ler alguns trechos para vocês aqui. O Brasil é um país profundamente racista. Ô Maxwell, por favor, coloca na tela em slow motion, de maneira colonizada, o Nildo dizendo: o Brasil não é um país racista. O Brasil é um país que tem racismo. Opa! Agora, o Brasil não é um país racista. O Brasil tem racismo. Coisas substancialmente diferentes. Agora, o Brasil não é um país racista. O Brasil tem racismo. Aí vamos ver agora, voltando para o texto. O Brasil é um país profundamente racista. Pouco importa a presença africana na cultura, artes, folclore, esporte e ciência. A questão é que o negro brasileiro frequenta o porão da sociedade nacional. Ademais, os negros devem conviver com o mito freiriano da democracia racial, que não é pouco para sacramentar sua subordinação e opressão classista e cultural. O Nildo aqui de 2008 estava alinhado com a análise do Daci Ribeiro. Esse Nildo aqui de 2008. Ademais, as condições materiais para a ascensão social são bem menores na periferia, pois o sagrado princípio da austeridade fiscal diminui drasticamente a possibilidade de política pública. Posto que as possibilidades de atender aos reclamos populares são reduzidas, não devemos esquecer que o monopólio estatal da violência assegura a paz social necessária ao ciclo dos negócios, sendo particularmente terrível para os afro-brasileiros. Quem duvidar que observe a cor dominante do desumano sistema carcerário do país, dos milhares de homicídios anuais, para compreender um pouco a perversa articulação entre raça e classe na nossa questão social. Com esse Nildo aqui de 2008, eu estou plenamente de acordo, viu? Só que esse Nildo não existe mais, né? E aí, continuando. Mas se não temo pelo futuro das cotas, estou convencido que é preciso colocar o racismo como objeto de estudo e reconhecimento na universidade, especialmente no currículo de todas as profissões. Ocultá-lo pelo conveniente elogio de nossa diversidade cultural, que pouco seria sem a presença negra, ou simplesmente fazer de conta que ele não existe na atualidade, é o caminho mais fácil de isolar ainda mais a universidade do drama racial brasileiro, mesmo aprovando as cotas. A democracia racial postulada por Gilberto Freire em Casagrande Senzala pode seguir gozando de prestígio intelectual entre nós. Aliás, prestígio merecido como exemplo de estilo.
de interesse pela sociedade nacional e pela descolonização do trabalho acadêmico. Mas não podemos mais simplesmente ajoelhar no altar freiriano como se ele fosse capaz de minimizar o racismo entre nós, alimentando o mito da democracia racial. Os racistas elegantes esgrimem argumentos presentes na obra de Freire. Não esqueçamos. Gente, é o Nildo Oryx em 2008. Continuando. O mito da democracia racial é uma construção política do racismo brasileiro. Ele buscou legitimidade intelectual na obra de Freire, do qual faz uma cômoda leitura. Mas a sociologia de Freire, tão fecunda em muitos aspectos, terminou por consolidar o racismo cordial entre nós, cuja versão mais violenta é o suposto de que o Brasil não tem racismo, pois não se chegou ao apartheid da África do Sul ou às leis segregacionistas verificadas nos Estados Unidos, que é basicamente a tese dos anti-identitários que hoje andam com Nildo Oryx, como Antônio Risério, né? Fundamentalmente. Então, para refutar o Nildo de hoje, basta só citar o Nildo Oryx de 2008, viu, gente? Vamos lá, continuando. Foi Florestan Fernandes quem articulou a melhor resposta ao drama racial brasileiro. Nem foi. É por isso que eu digo que o Nildo é ignorante sobre a questão racial no Brasil. O Nildo, 2008, achava que foi o Florestan Fernandes que acabou com o mito da democracia racial brasileira no âmbito da sociologia. E não foi. Isso é uma construção a posteriori do período da ditadura que apaga a obra de várias figuras importantes, como o próprio Nelson Werneck Sodré, como Edson Carneiro e tantos outros, e coloca um papel de proeminência em Florestan Fernandes, e, sem negar as contribuições dele, não acho que foi o Florestan Fernandes que consolidou o debate sobre o Brasil não ser uma democracia racial, não. Mas tudo bem, isso aqui é detalhes, né? Ao indicar que o mito da democracia racial era, antes de tudo, um mito cruel, o nexo entre classe e raça condenou milhões de afro-brasileiros à subalternidade programada de nossas tradições indolores, entre elas aquela que liberou o escravo e criou a força do trabalho livre. Não obstante a importância da perspectiva de Florestan Fernandes, para quem sem a Revolução Democrática arrastaríamos o racismo como um componente da ordem burguesa enquanto este durar, ele também foi tão esquecido quanto o combate classista contra o racismo. O pragmatismo político consolidou as ações afirmativas. Ainda estamos longe de uma revolução democrática, o único caminho para redimir os afro-brasileiros da subalternidade programada. Nesse contexto, como se opor a qualquer modalidade de ações afirmativas. Contudo, é uma perigosa ilusão supor que o regime de cotas pode avançar na luta pelo fim da subalternidade programada, se, em essência, ela mesma é componente da mobilidade social, do princípio meritocrático e, em consequência, do cruel mito da democracia racial. Em 2008, a crítica do Nildo era fundamentalmente que as cotas não iam à raiz da estrutura do racismo brasileiro, que não combatiam a histórica construção racista do nosso país, porque mesmo com a miscigenação, mesmo com a contribuição cultural da população negra, mesmo com o papel do negro na formação da identidade brasileira, o Brasil continuava um país profundamente racista. Profundamente racista. O Nildo Oryx não negava racismo, o Nildo Oryx não negava, inclusive, o papel do mito da democracia racial. A crítica do Nildo Oryx era que cotas eram insuficientes para enfrentar o drama estrutural do racismo. Para o Nildo, não tinha como negar que existia racismo na sociedade brasileira. Vamos, inclusive, esse texto é de 2008. Vamos pegar aqui um vídeo do Nildo Oryx de 2014 para ver como o Nildo apresentava, por exemplo, seu debate sobre cotas. Esse vídeo do Nildo Oryx é um vídeo, como vocês estão vendo, de fevereiro de 2014, né? Inclusive, foi a partir desse vídeo que eu conheci o Nildo Oryx, que circulou muito um corte desse vídeo com o título Intelectual Colonizado da Periferia. Então, repare o que o Nildo diz a partir dos 5 minutos. Tal porcaria. Essa que é a questão central. Se ela não for uma universidade que enfrente o dilema da sociedade brasileira e o dilema da sociedade latino-americana. Nós não estamos falando, portanto, da Universidade de Harvard. Nós não estamos falando da Universidade de Cambridge. Nós não estamos falando da Sorbonne. Nós não estamos falando de Paris, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Nós estamos falando de uma universidade situada num país periférico e subdesenvolvido, que é o Brasil, que é um país latino-americano. Por mais que os meios de comunicação falem todos os dias da emergência de um middle class, uma nova classe média, que está dominando e que o Brasil está deixando de ser pobre, toda essa ideologia de quinta categoria, que com 2 ou 3 dados a gente já liquida. Também quero dizer que, a despeito de apoiar alguns, não de apoiar, de ver com imensa simpatia, por exemplo, o sistema de cotas, quer dizer que ele não melhora nada, nem o Instituto, nem as universidades. Colocar mais pobres aqui dentro, mais miseráveis, mais índios, mais afrodescendentes, tudo que vocês quiserem, não melhora essa instituição, como não melhora a universidade. É muito bom para aquele negro discriminado na sociedade brasileira, porque é uma sociedade atravessada pelo racismo, a sociedade brasileira, organizada pelo racismo.
violentamente organizado, é muito bom para aquele sujeito, mas não melhora a situação do país. Repetindo, o Nildo diz que vê com simpatia a política de cotas, mas mantém uma crítica que ela não muda estruturalmente a universidade, coisa que eu concordo, coisa que sempre foi o debate da UJC, da União da Juventude Comunista, onde eu me formei, por aí vai. Mas repare, só repetindo aqui para vocês verem, só repetindo aqui para não deixar dúvida. Como não melhora a universidade. É muito bom para aquele negro discriminado na sociedade brasileira, porque é uma sociedade atravessada pelo racismo, a sociedade brasileira, organizada pelo racismo. Violentamente organizado, é muito bom para aquele sujeito, mas não melhora a sociedade brasileira é organizada pelo racismo, né? Violentamente organizada pelo racismo, atravessada pelo racismo. Está o Nildo em 2014. Né, gente? Vamos lá? E aí o Brasil deixou de ser racista. A gente precisa entender como é que foi que o Nildo Oryx, o que foi que aconteceu? O Nildo Oryx defendia que o Brasil era um país profundamente racista, violentamente racista, atravessado pelo racismo, mas que o Brasil deixou de ser um país racista. Virou só um país que tem racismo. E aí, gente, como o Nildo não escreve sobre nada, é inútil procurar um texto dele tentando fundamentar a mudança de posição radical dele. Né? É inútil, não tem. O Nildo não escreve sobre nada, né? Enfim, mas vamos continuar só com esse trecho que eu acho que tem várias coisas importantes aí para vocês verem. Situação do país. É muito bom para os indígenas, porque são massacrados historicamente e a sua comunidade agora cresceu. Talvez nós tenhamos 1 milhão de indígenas no Brasil, depois de ter aqui quase 40 milhões. Está voltando a crescer muito lentamente, mas o massacre está aí, vocês podem ver, é inocultável, não tem como fazer. Melhora a vida deles? Melhora. Melhora a vida dos pobres que vêm das escolas públicas com percentual de ingresso no vestibular? Sim. Não torna menos odioso o vestibular e não torna melhor as universidades brasileiras. Esse é o ponto. Por quê? É isso que eu quero explicar aqui. A universidade, como os institutos, não pode ser a sopa dos pobres. Não pode ser. Não deve ser. Nós não vamos acabar com a desigualdade e com o racismo na sociedade brasileira com esse tipo de medida. Esse tipo de medida são medidas paliativas, que contemplam a consciência liberal e atiça o exclusivismo, o reacionarismo de uma elite brasileira que não topa nem isso. Imagine dividir, de fato, o poder, a propriedade e o prestígio social. De fato, todos esses programas sociais que estão na sociedade brasileira, eles são programas muito bem-vindos para a classe dominante. Vocês vejam que quem reclama do Bolsa Família, das cotas, etc., não são os empresários brasileiros. Não são os banqueiros brasileiros, não são os latifundiários brasileiros. Quem reclama são figuras de menor importância que ocupam a televisão, o rádio e a revista. São comentaristas, tão caricatos como Arnaldo Jabor e essas figuras detestáveis que habitam os jornais. Mas essa gente não tem importância alguma. A classe dominante brasileira não reclama disso. Por quê? Porque os recursos destinados hoje a um programa como Bolsa Família, por exemplo, que são muito importantes para aqueles que têm fome, não é meu caso. Eu comi hoje 2 vezes, vou comer hoje à noite, depois vou fumar um charuto cubano. Portanto, não tenho fome. Para aqueles que têm fome e para as crianças brasileiras, comer 3 vezes ao dia é fundamental. Porque se não come, aleja, danifica. O sujeito fica estruturalmente limitado por vida. Então, esses programas emergenciais, eles são importantes, sobretudo para aquele que precisa já e agora comer alguma coisa. Precisa comer às 9 da manhã, precisa comer às 2 da tarde, precisa comer às 8 da noite. Mas esses programas, eles são extremadamente baratos, de tal maneira que a burguesia brasileira não reclama disso. Ela manda o Lula. Veja, o Nildo Oryx, no passado, ele fazia crítica às políticas compensatórias do neoliberalismo, apontava seus limites, apontava suas falhas, mas não deixava de entender como isso acaba conquistando certos setores da sociedade. Ele sabe que para um negro que historicamente não vai para a universidade, aquilo vai ter impacto na sua vida. Ele sabe que o Bolsa Família não resolve o problema da fome, mas aquilo tem importância na vida da pessoa, que se não tiver o Bolsa Família ela vai morrer de fome. Ele conseguia fazer a mediação entre a crítica estrutural aos limites da política do neoliberalismo progressista, eu sei que o Nildo não gosta desse termo, mas enfim, e sem perder a sensibilidade de dialogar hoje, no imediato, com as massas. Esse Nildo aí morreu, viu? Foi enterrado, trocaram por outro. E aí, como vocês viram, para o Nildo, o Brasil é um país racista, né? Inclusive, nessa palestra tem uma coisa que é muito massa, que é aos 19 minutos. Presta atenção. Da mais alta importância, que era o ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, do nacionalismo brasileiro, que reuniu os maiores intelectuais do Brasil, entre os quais a figura da sociologia, que vocês certamente nunca ouviram falar, mas é o maior intelectual brasileiro de todos os tempos, que se chama Alberto Guerreiro Ramos. Um baiano, brilhante, homem da literatura, homem da sociologia, que era, indiscutivelmente, na década de 50, a maior figura intelectual que o país teve. Ele não gostaria que eu dissesse, mas ele era negro. Ele não gostaria. Mas eu estou registrando porque ter um intelectual da estatura de Alberto Guerreiro Ramos, um sujeito que escreveu nada mais nada menos que um livro chamado A Redução Sociológica, que é um clássico da sociologia brasileira, autor que nunca entrou na Universidade de São Paulo, porque a Universidade de São Paulo... É engraçado que o Nildo de hoje chamaria isso de identitarismo, né? Destacar que o Alberto Guerreiro Ramos era um intelectual negro e por aí vai. Então veja, a primeira parte do nosso vídeo, a gente já começa a ver como o Nildo argumenta, né? O Nildo argumenta não argumentando. Inclusive, no decorrer do vídeo, o Nildo ele faz o seguinte. O Nildo ele cita pejorativamente a psicanálise,
né? E aí é curioso, porque o Alberto Guerreiro Ramos também era simpático à psicanálise e aproximado à psicanálise, mas tudo bem. Aos 27 minutos, o Nildo diz que o Abdias do Nascimento é o primeiro identitário. Porra, então o identitarismo é um problema fácil de resolver, né? Porque só surgiu nos anos 70. Ele fala que o genocídio do negro brasileiro é basicamente o primeiro livro identitário do nosso país. Então, pô, é um negócio só, sabe? Inclusive, é isso. O nível de ignorância do Nildo é foda porque a forma como eu compreendo identitarismo tá ligada diretamente à onda pós-moderna. Se o primeiro identitário do Brasil é Abdias do Nascimento, a definição do Nildo vai, inclusive, contra, né, a ligação entre identitarismo e pós-modernismo. Já que quando o Abdias está escrevendo nos anos 70 e tal, nem existia ainda uma onda pós-moderna conformada, né? E aí, é isso. Esse é o modo de argumentar do Nildo. E esse modo de argumentar fica ainda mais flagrante quando ele vai falar da Lélia Gonzalez. Presta atenção aqui, presta atenção à forma do Nildo de argumentar ou de não argumentar. Vamos sobre a questão racial. Eu afirmei num vídeo de um curso que eu dei durante vários meses, O que ler para entender o Brasil, que Lélia Gonzalez não tinha nenhuma contribuição relevante para a compreensão do Brasil. E eu disse que fiquei lá na livraria, uma hora lendo, e como eu tenho bom faro, e tenho acúmulo teórico e político sobre a questão, eu logo vi que aqui não tinha absolutamente nada relevante, estou reafirmando. Mas antes tivesse ficado com aquele juízo. Comprado o livro, lido o livro, devorado o livro, é muito pior do que eu pensava. O livro é uma reunião de artigos, relatórios de viagem e alguns ensaios de pretensão teórica, sobretudo praticados nas universidades gringas, estadunidenses, que reunidos a partir de duas pesquisadoras do SEBRAP de Fernando Henrique Cardoso, financiado pela Fundação Ford, da qual Lélia Gonzalez já foi bolsista, e até aí já é um problema. Mas... Vale dizer que o último livro do Nildo Orix, Colapso do Figurino Francês, é uma reunião também de artigos, de ensaios, de textos publicados na internet. Eu não entendi porque isso seria uma questão, né? Inclusive, é isso. O Nildo não publica um livro em que ele parou para escrever do começo ao fim e tal há, enfim, 20 anos. Tudo bem, vamos continuar. Mas não podemos cancelá-la por isso. Não podemos. O que é fundamental é ler seus textos. E Lélia Gonzalez não tem nenhuma contribuição estratégica para interpretar o Brasil. Aliás, está em curso uma operação, da qual o Jones Manuel participa, de dar a Lélia Gonzalez e a outros personagens menores a ideia de que eles são intérpretes do Brasil virou uma moda. Vou colocar aqui, ó, acabou de sair. Abdias, intérprete do Brasil. Texto sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 90. Então há um esforço do identitarismo em afirmar que nós temos intelectuais negros potentes, ou que um negro pode ser um intelectual potente. Que grande descoberta, né? Eu lembro de Milton Santos, que respondia a pergunta de é difícil ser intelectual negro no Brasil? E ele disse, é difícil ser negro e é difícil ser intelectual. São duas coisas distintas. Lélia foi uma militante, eu estava lá no Rio de Janeiro nessa época, uma militante petista, uma lacaniana que nada tem a ver com o marxismo, que tem a ver com a psicanálise, que era uma moda na época. Ela era do PT, saiu do PT, porque Brizola se elege governador, e ela faz uma aliança entre Benedita, Jurema e ela. Certamente estimo a convite de Abdias Nascimento, que dentro do PDT representava esse identitarismo from United States, que eu vou explicar aqui. Então, nesses ensaios, artigos, relatórios de viagem, não existe aqui uma interpretação do Brasil. É uma pretensão descabida, é uma forçação de barra e é uma falsificação teórica e política. Aí é o exercício simples. Por que não existe uma interpretação do Brasil? Por quê? Cadê o argumento? Nua. Lélia era uma militante do movimento negro, envolvida diretamente nos tramas da psicanálise, que está com modismo total, e uma pretensão, a partir da psicanálise, de explicar a luta de classes no Brasil, e em particular a situação do negro. Vamos recordar aqui que no Teatro Experimental do Negro, lá atrás da Abdias, a psicanálise já entrou. Isso era nos anos 40, nos anos 50. Já entrou lá a psicanálise. Então... e na obra de Guerreiro Ramos também, né, Nildo? Curioso, né? Na obra de Guerreiro Ramos também, sabe? Entrou. Guerreiro Ramos, inclusive, dirigiu o sociodrama no Teatro Experimental do Negro. Mas tudo bem, enfim, o critério é variado. Eu afirmo categoricamente, Lélia ou Abdias como intérprete do Brasil é uma falsa... Inclusive, o Ludovico Silva, no livro A Mais-Valia Ideológica, coloca aí na tela, Maxwell, publicado pelo IELA, também tem um diálogo muito intenso com a psicanálise. E aí, para o Nildo, não é um problema o Ludovico Silva ter um diálogo com a psicanálise, mas para Lélia Gonzalez né? E aí, por quê? Só Deus sabe, nunca vem o argumento. Falsificação grotesca. Qual é a contribuição que eles têm? Muito localizada. Lélia, como militante do movimento negro. Isso aqui não sustenta uma interpretação do Brasil e nem constitui uma obra. Jones é entusiasta... Por quê? E aí, por que não se sustenta e não constitui uma interpretação do Brasil?
dela, porque ela fala em capitalismo periférico ou dependente, e entusiasta porque ela trabalha economia política. É um erro grotesco de quem parece que não leu ou não entendeu a trama de Lélia Gonzalez a esse respeito. Lélia, em 2 artigos, trabalha o tema da superpopulação relativa. Extrai essa temática para explicar a situação do negro como o extrato mais oprimido e explorado nessa superpopulação relativa, ou nesse exército industrial de reserva. Ela tirou a sua inspiração de um outro sujeito, chamado José Num, um argentino, que publicou lá atrás um texto importante que teve alguma vigência na época sobre uma certa revisão, um revisionismo teórico sobre Marx. José Num publicou um artigo em 1969 chamado Superpopulação Relativa, Exército Industrial de Reserva e Massa Marginal. Vocês podem pegar aí na internet, está em PDF, baixa, lê. É um artigo de umas 80 páginas, em que o argentino tenta fazer uma revisão teórica, um revisionismo na obra de Marx, descartando a ortodoxia do Exército Industrial de Reserva e mostrando que num regime de classe, numa formação social distinta daquela via clássica, aquele postulado de Marx sobre Exército Industrial de Reserva não era adequado. E mais adequado era falar sobre uma superpopulação relativa ao Exército Industrial de Reserva e massa marginal. Isso foi recuperado, depois de um tempo, por meu querido amigo peruano, Aníbal Quijano, Imperialismo e Marginalidade na América Latina. Também sem êxito. Esse texto de José Num, que informa a economia política de Lélia, recebeu uma crítica devastadora e acertada de Fernando Henrique Cardoso. Uma crítica rigorosa, num texto que se chama Comentários sobre os conceitos de superpopulação relativa e marginal, publicada no mesmo SEBRAP, que organiza a Lélia, em 1970, um ano depois. O texto original de Num apareceu na Revista Latino-Americana de Sociologia, editada lá no México. Muito bem. Essa crítica de Fernando Henrique Cardoso a José Num recebeu um elogio rasgado de Rui Mauro Marini. Vocês sabem a oposição entre um e outro. Mas nesse texto de Fernando Henrique Cardoso, ele simplesmente liquida com a tese de José Num, que é estropiada a tese de José Num por Lélia. Lélia dá nos 2 textos, que dá o orgulho da economia política, um desconhecimento completo do Capital de Marx e de uma temática que encontrava no campo marxista e progressista, da qual estava Rui Mauro, José Num, Fernando Henrique Cardoso, um rigor que de alguma forma amparava aquele debate. Lélia liquidou com José Num. Diga-se de passagem, muito tempo depois, também publicado aqui em português, José Num fez, no Futuro do Emprego e a tese da massa marginal, de 1998, uma certa crítica, uma certa autocrítica do uso estendido do conceito, se desculpando e ao mesmo tempo afirmando os méritos de outrora de sua tese. Então, Lélia tem importância para o movimento negro no Rio de Janeiro? Sim. O resgate atual de Lélia pelo identitarismo quer colocá-la como uma intérprete do Brasil, e há dissertações de mestrado e tese de doutorado que vão nessa direção, uma falsificação. E a mesma coisa com Abdias. Que Abdias versou sobre a questão racial, não há dúvida. Veja, esse é basicamente o argumento do Nildo sobre a Lélia Gonzalez. Para quem não sabe a história, o Nildo foi na livraria, pegou o livro da Lélia, não leu todo e disse que não tinha contribuição nenhuma. Bota o vídeo aí na tela, Maxwell. O que a Lélia Gonzalez escreveu forte sobre o Brasil? Nada. Ela trabalhou temas relativos ao negro no Brasil. E entrou mais por um viés feminista, de um feminismo afro-latino-americano. Eu não comprei o livro, eu fui na livraria e fiquei lendo lá 1 hora aquele livro para dar por cima. Francamente, não há uma contribuição notável aí. Não há. Eu digo categoricamente. E eu tenho que dizer com honestidade. Tentando se defender disso, o Nildo tentou ensaiar uma argumentação. A argumentação dele é que a Lélia é adepta da tese da superpopulação relativa estendida na periferia do sistema capitalista ou da massa marginal. Veja, há um debate gigantesco sobre a teoria do desenvolvimento capitalista na América Latina, sobre como aqui você tem uma superpopulação relativa a um exército industrial de reserva que tem configurações específicas se comparado com o centro do sistema capitalista. Esta afirmação básica, ela encontra vários amparos teóricos. Eu, por exemplo, não uso a tese da marginalidade, mas eu uso a tese da massa marginal, como aparece na obra do Clóvis Moura, né? Dizer que a Lélia Gonzalez está influenciada pelo José Num e que houve um debate, não mostra que a Lélia não tem contribuição nenhuma. Vamos supor que a crítica do FHC está certa. O Nildo em nenhum momento demonstrou que o centro da argumentação da Lélia Gonzalez é a tese da marginalidade. Sabe? Gente, assim, de verdade, vamos lá. O Nildo, inclusive, em nenhum momento demonstrou os principais argumentos do FHC na crítica ao José Num. Sabe? Então, é isso. Acabou? Acabou o debate? Acabou o debate? Vocês entendem? Veja, você, pelo amor de Jesus Cristo, que é um fã do Nildo Oryx, vamos imaginar que você quer repetir os argumentos dele. Aí você vai chegar e vai dizer assim, Lélia Gonzalez não tem contribuição nenhuma para pensar o Brasil. Aí eu vou perguntar, por quê? Porque Lélia Gonzalez repete a tese do José Num
sobre a marginalidade na América Latina como característica do desenvolvimento capitalista dependente. Tá. Aí eu vou dizer, mas por que a tese do Rossanum está errada e qual é a importância dessa tese na reflexão de Lélia sobre capitalismo dependente latino-americano? Você consegue me argumentar isso? Você consegue me argumentar isso? Se você só viu o vídeo do Nildo, você não consegue argumentar. Por que você não consegue argumentar? Porque ele não deu argumento. Vocês entenderam isso? E aí, eu fiquei de esse ano escrever um longo ensaio sobre a obra de Lélia. Acabei não tendo tempo. Isso está no meu radar. Eu vou fazer ainda. Se não sair ano que vem, sai em 2027, mas vou fazer isso ainda. Mas eu só quero destacar com vocês o modo Nildo Ourix de argumentar. É isso. A Lélia não é intérprete do Brasil. Eu acho que é, sim. Abdias é um intérprete do Brasil? Eu acho que não. Eu acho que são autores que estão em prateleiras teóricas diferentes. E não é porque eu concordo politicamente mais com Lélia e menos com Abdias, não, viu? Eu acho que estão em prateleiras teóricas diferentes. Lélia tem uma obra muito mais refinada, com muito mais qualidade do que tem o Abdias do Nascimento. Perfeito? Então esse é o primeiro bloco na nossa argumentação em relação ao vídeo do Nildo. Aí, a gente aqui vai caminhar para o minuto 35, em que o Nildo encadeia um comentário sobre o Clóvis Moura, que é para abrir o debate sobre o Guerreiro Ramos, né? E aí, prestem atenção como é que o Nildo desenvolve a fala dele. Parece que como uma novidade. Alguns quase costeando a lembrada, querendo colocá-lo como identitário, mas esse sim tem uma análise concreta de situações concretas que merece leitura e reflexão, mas ele não é festejado. Ao contrário, em larga medida é citado só como um charmezinho. Ninguém vai a fundo em Walter Rodney, que tratou o tema da dependência, do subdesenvolvimento, e o título já diz tudo, né? Como a Europa subdesenvolveu a África. Então nós estamos nessa toada há mais tempo. Outro completamente esquecido, ou muito marginalmente citado, é efetivamente o autor mais importante sobre a questão do racismo e da questão racial brasileira, Jacob Gorender. Entra muito marginalmente. Esse trabalho... Gente, por que ele é o mais importante? Vamos lá. Se vocês entendem isso, por que Jacob Gorender é o mais importante? Inclusive, assim, Gorender não se dedicou a escrever centralmente sobre o racismo contemporâneo, no século XX, né, que foi a maior parte da sua vida, né? Gorender tem uma contribuição inestimável no debate sobre escravidão, sobre modo de produção colonial e por aí vai. Mas por que Gorender é o autor mais importante? Só Deus sabe. Mas vamos lá. De escravismo colonial, da qual, eu não vou poder me estender hoje, da qual Clóvis Moura, que é mais ou menos assim o santo de devoção fundamental de Jones Manuel, tentando uma valorização superestimada, por certo, em alguns aspectos positivos, vou dizer quais, vem do escravismo... Por que superestimada? Ele não vai dizer, viu? Ele não vai dizer. Colonial. Toda a tese do escravismo tardio, que está na dialética radical do negro no Brasil, só o primeiro ensaio se salva. E está baseado inteiramente aqui, em Jacob Gorender, que não aparece na reflexão. Por que só o primeiro ensaio se salva, gente? Por quê? Vamos lá. Sistemática de Jones Manuel. O escravismo colonial com o identitarismo é um problema, porque Jacob Gorender não só era um marxista da pesada, culto, e que fez essa extraordinária obra, não é? Maravilhosa, um marco na historiografia brasileira, teve um grande impacto na academia, mas pouco impacto nas organizações populares e no chamado movimento negro, que agora está transformado só em comitês eleitorais, só exclusivamente na representação parlamentar, tal como os indígenas. Saiu Darcy Ribeiro e entrou Sônia Guajajara. E quanto maior a representação parlamentar, maior a opressão sobre os povos indígenas, como mostra sistematicamente os relatórios do Conselho Missionário Indigenista da Igreja Católica, que eu sigo rigorosamente e divulgo, porque a despeito de ser católicos, são comprometidos até a medula com a causa indígena, e que governos tanto de Bolsonaro quanto do Lula continuam oprimindo. Então, o escravismo colonial não entra na reflexão, porque aqui tem que ler economia política, né? E são 600 páginas. Não é uma coisa que se pode consumir assim. Então, Gorender não entra. Walter Rodney, só marginalmente, olha, eu publiquei isso no ano 2000, há 24 anos atrás, nós já falávamos aqui em Walter Rodney. Agora é uma novidade. Mas tem algo mais importante que eu quero mencionar para vocês. A questão racial entra aqui completamente superestimada pelo drama racial estadunidense, que não é o nosso. Nos Estados Unidos não há o fenômeno da mestiçagem, que é uma conquista civilizatória banhada em sangue, suor e lágrima, como todo processo civilizatório. Por isso que essas teorias do autoritarismo, de Dona Marilena Chauí, USP, etc., são muito nefastas para a interpretação da realidade brasileira. A história francesa, a história inglesa, a história estadunidense, a história chinesa está plasmada pela violência. A violência é a parteira da história, a gente sabe. Então aqui querem um desenvolvimento capitalista democrático, inclusive, são quinquilharias ideológicas que buscam esse amparo nos Estados Unidos. E buscam esse amparo a partir de uma tentativa, uma operação ideológica que vem dos Estados Unidos, que iguala o drama racial do Brasil
de Cuba e dos Estados Unidos. Eu estou escrevendo sobre isso, vou aparecer com muito detalhe. A crítica marxista da questão racial não aparece. Eu tenho insistido. Harold Cruz, A Crise do Intelectual Negro nos Estados Unidos, livro publicado em 1968, que ganhou uma nova edição. Acaso Harold Cruz é lido aqui? Não. Olimpicamente desconsiderado? Plural bate equal. Plural, mas iguais. É isso que é o fundamental. A reflexão sobre a classe social, também do Harold Cruz. Antes dele, da qual ele é produto, foi aqui que eu fui buscar outros autores e encontrei The Black Bourgeoisie, a Franklin Frazier, publicado em primeiro lugar na França em 57 e só depois em inglês. E, finalmente, o melhor de todos eles, Abraham Harris, um marxista que escreveu O Negro como Capitalista. Essa crítica a Harlem, a essa tradição de inclusão dos Estados Unidos no meio capitalista, do negro nos Estados Unidos, como uma forma de assimilação na sociedade burguesa, esses autores, que nós estamos traduzindo agora, não entram aqui. Essa é a perspectiva radical dos anos 20, 30 e 40 que não chega aqui. Aqui entram os ecos deles, vi os Panteras Negras. Percebe? Muito elogiado. Angela Davis, que já é a decadência do Partido Democrata nos Estados Unidos, mas esse marxismo, da qual Abraham Harris era um dos fundamentais, e que só abandonou o marxismo quando os processos de Moscou, em 38, vieram à luz pública. Então ele abandona essa perspectiva, assume John Stuart Mill, tem livro de filosofia marxista, nos anos 30. Percebe? Não é autorzinho qualquer, não é autorzinho de moda. Esquecidos precisamente porque é o melhor do marxismo estadunidense sobre a questão racial. E a introdução do negro... O que é o melhor? Vamos lá, continuando. Nos Estados Unidos, ao processo de acumulação capitalista e a sociedade respeitável. Esse marxismo não entra aqui. Esse marxismo não entra aqui. E não entra por uma razão simples. Porque não alimenta ilusões alguma que o negro pode ter numa sociedade capitalista vida mansa. E que o racismo pode ser mitigado com ações compensatórias. E aí, vamos lá, gente. Como vocês podem ver, o Neil Dorix é isso, né? O método Neil Dorix. Ele fala que o Clóvis Moura é superestimado, não diz por quê. Ele diz que só o primeiro ensaio do Dialética Radical do Brasil Negro é bom e o resto é inútil, não diz por quê. Ele diz que Jacobo Gorenda é o melhor autor sobre a questão racial no Brasil e não diz por quê. E aí, vamos só fazer um exercício aqui. O Gorenda, no livro A Escravidão Reabilitada, que o Nildo adora, diga-se de passagem, ele diz o seguinte, presta atenção, na página 203. Sucede ainda que, no Brasil, o racismo não opera através da estrita segregação segundo duas ou três cores, porém segundo um contínuo de gradações de cores com diferente valoração social, o que estimula a aspiração ao branqueamento. Lembra que o Nildo falou que aqui no Brasil não tinha política de branqueamento, não tinha nada disso? Beleza. É um racismo que desarma o negro e lhe dificulta a percepção da identidade racial negativa. No mesmo sentido desmobilizador, atua a ideologia da democracia racial. A relação intrínseca entre o racismo atual e o capitalismo é uma tese que traz importantes esclarecimentos. Os capitalistas agrários e industriais em nosso país criaram o exército de reserva às custas da imigração europeia e asiática nas regiões de forte dinamismo econômico e fizeram dos negros o que, a meu ver, segundo Gorenda, constitui uma reserva da reserva. O Gorenda falando sobre a especificidade do Exército Industrial de Reserva nas condições de desenvolvimento capitalista brasileiro, pensando inclusive a partir da dimensão racial. Classificar as pessoas segundo a cor tem sido vantajoso ao funcionamento do capitalismo, pois mantém a reserva de segunda linha dos discriminados, sempre disponível para o trabalho em troca de salários rebaixados. Aí, na nota, né, o Gorenda até cita. Sobre a situação social do segmento negro da população brasileira nos anos recentes, vê as obras de Carlos Rosenbang e Nelson do Vale Silva, citadas na nota anterior, e ainda Moura, Sociologia do Negro Brasileiro, o livro do Clóvis Moura, Sociologia do Negro Brasileiro. É curioso, né, porque o Nildo disse que o Clóvis Moura era subestimado, mas o Gorenda, que cita o Clóvis Moura sobre a situação do negro brasileiro, né? Enfim, então veja como a argumentação do Nildo vai por um caminho maluco, né? Ele diz que a Lélia Gonzalez não é intérprete do Brasil porque ela busca, a partir do José Nun, teorizar um lugar específico da superpopulação relativa ao desenvolvimento capitalista brasileiro, inclusive a partir da questão racial. O Gorenda também vai por um caminho, embora que não seja o mesmo do José Nun. Faz várias afirmações que não demonstram nenhuma, e aí ele tem uma síndrome de protagonista, né, que ele começa a citar vários livros, segundo ele ninguém traz porque existe uma conspiração identitária, mas ao citar esses vários livros, ele ignora
uma porrada de livros marxistas que estão sendo publicados no Brasil, fazendo a crítica ao movimento negro de matriz liberal, pós-moderna ou conservadora. Por exemplo, o Lavra Palavra publicou Cláudia Jones, escritos sobre gênero, raça e classe. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. A Boitempo publicou o África Vermelha, que inclusive eu participei de um lançamento aqui em Recife, né? Livro fantástico que eu já gravei um vídeo aqui no canal falando dele com vocês. Você também tem livros, por exemplo, Panafricanismo, uma história do Hakim Adi, marxista. Bota na tela, Maxwell, por favor, livro muito bom. Publicado também pela Lavra Palavra, você tem A Vida e a Luta dos Trabalhadores Negros, do George Padmore, também muito bom. Publicado pela Sanderman, editora do PSTU, você tem A Libertação Negra e o Socialismo, né? Você também tem uma explosão de publicações de Frantz Fanon. Você também tem o Debois chegando ao Brasil com mais força. A editora Veneta publicou o livro Debois, A Alma do Povo Negro. A mesma editora Veneta publicou o fantástico livro do Assar Hayden, Armadilhas da Identidade, Raça e Classe, dias de hoje, que eu já falei muito aqui com vocês no canal. A Boitempo está para publicar, inclusive, um novo livro de crítica ao antirracismo de mercado, que inclusive eu ajudei, fiz lá um comentário sobre o livro. Enfim, tem uma série de publicações, isso para não falar dos livros que eu organizei, que eu fiz prefácio, não quero nem citar isso. Tem uma série de livros que estão saindo no Brasil de crítica ao antirracismo de mercado, né? As correntes liberais, pós-modernas, conservadores do movimento negro, que o Nildo simplesmente ignora numa síndrome de protagonismo, porque parece que ele é o único que está fazendo o combate a esse movimento negro liberal no Brasil, assim. É uma coisa engraçada. Então, vão reparando. E aí, de verdade, assim, você que é fã, que admira o Nildo Oryx, isso pra você é jeito de fazer crítica, sabe? Aí a gente entra na parte do Guerreiro Ramos, porque assim, o Nildo, ele reclama, eu fiz um comentário crítico ao Mário Maestre, por quê? O Mário Maestre, ele estava numa mesa lá do Yellow, aí o Mário Maestre faz uma crítica ao Abdias do Nascimento, quer dizer que o Abdias do Nascimento era um agente do imperialismo porque ele se exilou nos Estados Unidos. Eu fiz um comentário dizendo assim, ó, isso é patético, porque assim, Guerreiro Ramos se exilou nos Estados Unidos, Brizola se exilou nos Estados Unidos. O problema de Abdias do Nascimento não é esse, inclusive no meu vídeo eu falo, o problema de Abdias do Nascimento é outro, não é ter se exilado nos Estados Unidos. Aí o Nildo foge do mérito, né, da crítica, fala assim, respeite Mário Maestre, porque Mário Maestre tem uma obra, tem livros e tal, né? Beleza. Aí o Nildo vai chegar agora na parte do Guerreiro Ramos, que é precisamente a partir dos 48 minutos. Eu quero que vocês prestem muita atenção, mas muita atenção mesmo, sobre como o Nildo argumenta sobre o Guerreiro Ramos, que eu acho que é a parte talvez mais ilustrativa do vídeo, sobre como o Nildo é ignorante sobre a questão racial e sobre como o Nildo não sabe o que é uma crítica, né? Não sabe construir um argumento em defesa de uma tese. Aí vamos ver, né? Fala aí sobre Guerreiro Ramos. Prestem atenção, por favor. Não é do Iela. Isso aqui é Nildo Oryx. Tem que dar nomezinho aí, tem que dar o crédito, percebe? Um outro capítulo interessante e que nós temos que analisar é esse resgate de Alberto Guerreiro Ramos. Eu vou discutir com vocês aqui esse tema. Guerreiro Ramos era um absoluto desconhecido entre nós. Até que, lendo Darcy Ribeiro, nas Confissões de Darcy Ribeiro, numa época que eu fui candidato a reitor aqui numa madrugada, perdi o sono, por razões óbvias, comecei a ler as Confissões de Darcy Ribeiro. E Darcy Ribeiro diz, olha, eu quando queria me consultar sobre a fronteira sociológica, eu consultava com Alberto Guerreiro Ramos. E considero que a Cartilha do Aprendiz do Sociólogo Brasileiro é uma das coisas melhores que se publicou. A partir dessa pista, eu fui retomar Guerreiro Ramos. Eu conhecia Guerreiro de ouvido, porque Guerreiro foi padrinho de casamento de Vânia e Teotônio. E foi o responsável por mandar Marine para a França, onde Marine se envolveu com toda a periferia capitalista e, como ele diz, mesmo com rigor no método e o conhecimento de Hegel. Então eu conhecia Guerreiro. Marine me dizia, Guerreiro, Nildo, era de um ecletismo incorrigível. E quando Darcy fez aquele alerta, eu fui atrás. E fui ver que Mito e Verdade da Revolução Brasileira era um livro caríssimo, se vendia na estante virtual a 400, 500 reais. Então, eu entrei em contato com o filho dele nos Estados Unidos, trouxe o filho dele aqui e publiquei Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Esse primeiro passo que falamos aqui é muito importante. É uma compra de passo. E tem muito mais que vamos fazer. Eu tenho vários anos na área, tentando pescar uma organização que vai publicar todas as notas do guerreiro, para que ele tenha seu estudo para si próprio. Esse livro, na nossa coleção, foi publicado em 2016. É um livro extraordinário, um livro eclético, e um livro que o Jones não gosta. Por quê? Porque Guerreiro Ramos aqui liquida
com a ideologia do marxismo-leninismo. Ele não vai mostrar eu não gostando do livro, né? Já citei esse livro de maneira elogiosa várias vezes, tenho discordâncias com o livro e tal, mas ele faz uma afirmação não demonstrada. Por que eu não gosto do livro? Onde foi que eu falei que eu não gosto? Sabe? Enfim, vamos continuar. Inclusive eu cito este livro, o meu livro sobre Guerreiro Ramos, mas vamos continuar. Diga-se de passagem, Guerreiro Ramos não é um anticomunista, ao contrário. Ele considera que Marx é um gênio e que Lenin é um revolucionário de profunda convicção. Não tem a menor dúvida sobre isso. Aliás, Guerreiro foi o primeiro que introduziu o Lukács aqui, antes de Carlos Delcio Coutinho, antes de Leandro Conde. Guerreiro Ramos, vou mostrar por quê. Jones afirma que leu toda a obra de Guerreiro, mas não leu mesmo, não há vestígios sobre isso. Vou explicar por quê. Porque eu li Guerreiro em xerox, suas obras não estavam disponíveis há 15 anos. E não há vestígio de Jones ler administração e contexto brasileiro. Quando ele analisa, por exemplo, a contribuição notável do Silvio Romero, não há vestígio que Jones tenha lido efetivamente a redução sociológica. Mito e verdade? Provavelmente. A redução sociológica, inclusive, está amplamente citada no meu livro, viu, gente? Mas enfim, vamos continuar. Inclusive, já gravei vídeos no canal sobre o livro e por aí vai. Vamos continuar. Tem ali, do problema nacional no Brasil, não há vestígio. Introdução crítica à sociologia brasileira, tampouco. Sociologia da mortalidade infantil, mas nem que a vacatuça. Não aparece. Mas por que essa crítica a Guerreiro? Porque Gente, todos esses livros estão em PDF, viu? Disponíveis na internet, todos eles. É realmente difícil você ter edições físicas dos livros de Guerreiro, mas todos os livros que o Nildo citou estão em PDFs facilmente acháveis. Eles têm que caluniar Guerreiro e têm que flertar com o identitarismo. Há em curso no Brasil, nessa tentativa de criar negros com interpretação, marco na sociologia, na antropologia, etc., de criar intérpretes do Brasil. E tem uma recuperação do Guerreiro, uma recuperação identitária, cuja expressão pode ser esse livro aqui, organizado por Muriatã. Muriatã é um professor da UFABC que diz o seguinte do Guerreiro, na apresentação desse livro, que acaba de sair, que Jones se debruçou sobre ele. Foi publicado em 2023. E diz Muriatã: as duas notas dos anos 70, incorporadas nessa coletânea, O Mundo Tribal de Abdias Nascimento e A Fé Artística de Abdias, são fundamentais, pois mostram como o Guerreiro reconfigura seu personalismo negro de modo a incluir ali a assunção da cultura negra e da religiosidade. Ao fazê-lo, diz Muriatã, sua visão se enriquece e amplia, aproximando-se das visões multiculturalistas que iriam se difundir nos Estados Unidos e no Brasil nos anos 80 e 90. Eis o resgate identitário de Guerreiro, por Muriatã. Mais grave ainda. Bom, eu conheço as obras. Gente, o Muriatã Barbosa, ele estuda Guerreiro pelas próprias declarações do Nildo, antes do próprio Nildo conhecer Guerreiro, né? A dissertação de mestrado do Muriatã é essa aqui. Bota o livro aí na tela, Maxwell, Guerreiro Ramos e o Personalismo Negro. É um ótimo livro. O Muriatã tem a tese de que o personalismo negro é o fio condutor da reflexão de Guerreiro Ramos sobre a questão racial. No meu livro, eu não endosso essa tese, enfim, não sei se eu concordo com ela, mas não me debrucei para refutá-la, porque é isso, para dizer se você concorda ou não, você tem que argumentar, né? No livro organizado pelo Muriatã, O Negro Sou, ele coloca no final do livro 2 textos de Guerreiro Ramos, que é O Mundo Tribal de Abdias do Nascimento, de 1971, e A Fé Artística de Abdias do Nascimento, de 1973. Veja, você pode discordar ou concordar com a leitura que o Muriatã Barbosa faz da obra do Guerreiro Ramos no prefácio deste livro, Negro Sou. Coloca aí na tela, Maxwell. Mas é inegável, presta atenção, é inegável a influência que Abdias exercia sobre a obra de Guerreiro Ramos. Tanto o Guerreiro Ramos da época do TEM, do Teatro Experimental do Negro Brasileiro, quanto o Guerreiro Ramos depois do golpe empresarial militar, que nos anos 70 escreve esses 2 textos, fazendo um elogio, uma apologia do Abdias do Nascimento, né? Principalmente da sua obra artística. Então veja, o Nildo, ele cria uma tese não demonstrada que Abdias é o pai do identitarismo brasileiro. Aí, a partir disso, ele tem dificuldades de justificar o elogio dele a Guerreiro Ramos, sabendo que Guerreiro Ramos tinha em Abdias em mais alta conta. Então, ele imputa para mim uma referência positiva em Abdias que eu não tenho, mas nega a referência positiva em Abdias que o Guerreiro Ramos tinha. E aí, veja, não tem problema, inclusive, você beber da obra do Guerreiro Ramos e discordar dos elementos que ele absorveu do Abdias. Basta fazer um debate honesto sobre isso, mas não é o forte do Nildo Orix. Mas Muriatã, por outro viés, que é a busca dessa história de invasão africana, de diáspora, etc., não só dele, de uma parcela dominante do identitarismo negro, que fala de uma África idílica, sem tratar a África atual, a África do Sul, Angola, Moçambique, como é que estão as relações de dominação e as relações de classe nesses países. Mas
Mais escandaloso ainda é a publicação, ótima, sempre bem-vinda, da Redução Sociológica de Guerreiro. Um livro extraordinário. E é por isso, Jones, que Guerreiro é o maior sociólogo brasileiro. Eu expliquei as razões aqui, eu disse que nunca escrevi nada, está aqui na apresentação. Eu supunha que Florestan... Não, Nildo, eu vou até colocar isso em velocidade menor para vocês ouvirem isso de novo. Eu afirmei que Nildo nunca escreveu nada sobre a obra de Guerreiro Ramos, né? Escutem. Mais escandaloso ainda é a publicação, ótima, sempre bem-vinda, da Redução Sociológica de Guerreiro. Um livro extraordinário. E é por isso, Jones, que Guerreiro é o maior sociólogo brasileiro. Eu expliquei as razões aqui, eu disse que nunca escrevi nada, está aqui na apresentação. Eu supunha que Florestan Fernandes era o pai da sociologia crítica no Brasil. Então, Nildo, você nunca escreveu nada sobre Guerreiro Ramos, inclusive os ciclos que fazem o debate sobre Guerreiro Ramos, ninguém tem você como referência porque você não tem nada escrito. Seu papel enquanto divulgador da obra de Guerreiro Ramos, no sentido de dizer que tem que ler, que é uma figura importante, que precisa ser resgatado, por aí vai, isso é inegável. Ninguém, inclusive, vai tirar esse mérito de você, não. Fique tranquilo. Mas é um fato que você nunca escreveu nada. No seu livro, que é uma coletânea de artigos e ensaios, O Colapso do Figurino Francês, cuja primeira edição já tem mais de 10 anos, você não fala do Guerreiro Ramos, mas tem um ensaio aqui, o Intelectual Militante, que você justifica dizendo que nessa época você achava que o Florestan era o maior sociólogo do Brasil e que você não conhecia o Guerreiro Ramos, né? Aí, a partir da página 103, você começa a falar como foi o contato com a obra do Florestan e por aí vai. Aí, na página 104, você diz o seguinte, deixa eu até abrir a tela. É isso aqui que você diz, ó. Quando cursava minha pós-graduação, não conhecia a obra de Alberto Guerreiro Ramos, o mais importante sociólogo que o Brasil já produziu. O Guerreiro era para mim, e creio que para toda a minha geração, quando mencionado, apenas pálida expressão do nacionalismo populista, que simplesmente não merecia atenção. Nas poucas vezes que seu nome era mencionado, aparecia como a expressão de um tempo e uma perspectiva ultrapassada. Nós então pensávamos, como a maioria ainda hoje pensa, que o fundamental aprenderíamos com a sociologia paulista da USP, casa sempre atualizada com as modas sociológicas originárias da Europa e dos Estados Unidos. Essa grave deficiência de formação somente superei quando há 5 anos descobri a sociologia em Mangas na Camisa, de Guerreiro, genial autor de A Redução Sociológica. Esse livro, sem dúvida alguma, deveria ser leitura obrigatória na carreira de sociologia, não estivesse esta limitada à triste função colonial de divulgar aqui as modas acadêmicas criadas nos países centrais, destinadas à manutenção da lobotomia acadêmica que o colonialismo cultural e científico criou em nossas faculdades. A descoberta da sociologia de Guerreiro, marcada pelo seu estilo literário inconfundível, pela ampla cultura, que inclui o pleno domínio da sociologia clássica e da cultura brasileira, e sua refinada vocação antioficial me causou forte impacto. Confesso aqui, quase enlouqueci com a descoberta. Como tinha sido possível, a despeito da minha curiosidade intelectual, passar anos ignorando olimpicamente o mais importante autor da sociologia brasileira. Logo percebi que a hegemonia intelectual a que estava submetido correspondia, no essencial, à sociologia da ordem. A angústia aumentou quando observei que as novas gerações de estudantes, dotados de grande curiosidade pelo novo e com certo compromisso político militante, também nada sabiam do único mestre nascido em Santa Amaro da Purificação, na Bahia. O desconsolo foi ainda maior quando descobri que Alberto Guerreiro Ramos tinha sido professor em minha própria universidade por 2 anos, a convite do curso de pós-graduação em administração. Na época eu presidia o DCE, era aluno de economia no mesmo edifício que ele ministrava aulas. No entanto, nada sabia sobre sua presença entre nós. Foi aqui na UFSC onde Guerreiro contraiu um câncer que finalmente o levaria à morte 2 anos mais tarde nos Estados Unidos, onde finalmente foi enterrado. Ademais, conversando com meus professores que tinham sido alunos dele, recebi apenas informações folclóricas a respeito de suas aulas, quando o baiano já estava completamente desencantado com as ciências sociais no Brasil, entregue exclusivamente ao debate acerca da administração pública. Ele confidenciou a Joel Rufino dos Santos que aquele debate que o colocou como figura intelectual de primeira importância do país já não lhe pertencia, parecendo uma mistura de ironia e plena consciência da derrota que o golpe de 64 tinha consolidado contra a sociologia crítica. Estou convencido que a ironia ficou por conta de algo aparentemente contraditório. A ditadura derrotou o pensamento crítico, mas alavancou a perspectiva progressista que o regime necessitava para não parecer fascista, razão pelo qual, em consequência, a sociologia paulista cresceu e ganhou vitalidade por meio da chamada Escola Paulista de Sociologia. Nesse contexto, era compreensível a dificuldade de encontrar seus livros. Na própria biblioteca do programa de pós-graduação que leva seu nome, tampouco estavam todos os seus livros, de maneira que li a maior parte de sua obra em fotocópia, enviada por amigos de distintos estados do país. Enfim, essa crônica aparentemente pessoal registra o quanto nossa formação é determinada pela hegemonia conservadora que sempre predomina em qualquer época. A descoberta tardia de Guerreiro não diminui meu apreço por Florestan, mas ajudou, de maneira decisiva, a melhor compreensão
da hegemonia existente das ciências sociais no país, inclusive as razões pelas quais, nos últimos anos de sua vida, Florestan foi uma espécie de proscrito em vida. Também compreendi melhor as razões pelas quais a sociologia da ordem que nos governa, sem oposição, eliminou o necessário vínculo entre a tradição nacionalista que nós temos, o que é vital, e as correntes marxistas que subsistem com maior ou menor vitalidade na sociedade brasileira. O academicismo venceu, não restam dúvidas, mas essa vitória revelou a escassa função da universidade num país dependente, exibindo também a pobreza intelectual correspondente. E aí cita rapidamente, de nota, a polêmica entre Florestan Fernandes e Guerreiro Ramos no pré-golpe, e é isso, foi isso. Gente, isso aqui dá, deixa eu dizer uma coisa para vocês, começa na página 104, termina na página 106. O livro é pequeno, viu? É pequeno, fininho, são basicamente 3 páginas. Isso dá 2 páginas de Google Docs. É tudo isso que o Nildo Oryx escreveu sobre Guerreiro Ramos. Então Nildo, você nunca escreveu nada sobre Guerreiro Ramos, você escreveu basicamente uma crônica pessoal dizendo como foi que você chegou a Guerreiro Ramos. Mas tudo bem, vamos continuar. E o pai da sociologia crítica no Brasil, eu publiquei aqui, eu falei, é Guerreiro Ramos. E uma das razões é por causa da redução sociológica. E o que diz aqui um professor, Frederico Lustosa da Costa, que escreve, Guerreiro Ramos foi pioneiro na perspectiva decolonial, na medida em que promoveu desde muito cedo o resgate, a interpretação e a divulgação das obras de pensadores que se impuseram como intérpretes da realidade nacional, aquela pleia de intelectuais que ele nomeava de parasociólogos. Guerreiro Ramos nunca poderia ser colocado, nem a forceps, dentro de uma perspectiva decolonial. Mas o professor... Eu também acho que Guerreiro não é decolonial. Quem me acompanha, inclusive, sabe há muito tempo que eu sou um crítico dessa ideia de querer enquadrar Mariátegui, de querer enquadrar Fanon, de querer enquadrar Guerreiro Ramos, Daniel Gramsci como decolonial, como pós-pluralista, como contracolonial e por aí vai. Mas isso é um prefácio, né, Nildo? Com vários autores diferentes, com correntes diferentes, com perspectivas diferentes. Inclusive, nessa obra tem os comentários de Jacob Gorender, por exemplo, debatendo a obra do Guerreiro Ramos. Jacob Gorender, que, segundo você, sem explicar, é o maior pensador brasileiro sobre questão racial. É isso, é um prefácio, paciência, assim. É uma apresentação que o autor tem liberdade. Mas a editora Ubu cumpriu um grande papel de colocar a redação sociológica numa edição nova disponível, inclusive com participação de novo do professor Muriatan, né, que ao contrário do Nildo Oryx, tem uma obra sobre Guerreiro, tem escrito sobre Guerreiro, tem livro, tem artigos, tem publicação, que dá para avaliar se a interpretação do professor Muriatan sobre a obra de Guerreiro Ramos é boa ou não. Do Nildo não dá para avaliar, né? É basicamente é isso. A única coisa que o Nildo tem sobre Guerreiro Ramos é 3 páginas escritas, que é mais um relato pessoal sobre como ele encontrou o Guerreiro Ramos. Lustosa, do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal Fluminense, faz com uma serenidade que espanta nessa pequena apresentação. Não pode ser. Viu, Frederico? Isso é uma violência com Guerreiro Ramos, com a obra de Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos sim queria ser um intérprete do Brasil e conquistou esse posto com um trabalho meticuloso ao longo de muito tempo, que começou com a sua tese de entrada no DASP, no Departamento Autônomo de... Aí veja, o Nildo vai ficar falando dos livros do Guerreiro Ramos e vocês não vão ver argumento nenhum. Aí, depois de falar por mais de 10 minutos sem dar um argumento, ele vai finalmente tentar teorizar como era a questão racial na obra do Guerreiro Ramos. Presta atenção. Aliás, antes disso, só mostrar para vocês, Nildo pega meu livro, né? Isso público, que foi publicado, eu não estou encontrando aqui, foi publicado pelo Conselho Regional de Administração. E, Jones, que falta de rigor em escrever isso sobre Guerreiro Ramos. Esse livro é um livro que não tem o menor sustento na obra de Guerreiro Ramos. Por que não tem o menor sustento? Tem argumento? Aí não, continuando. Inclusive sobre a questão racial. Tua tentativa... Inclusive sobre a questão racial. Por quê? Tem argumento? Tem não. Vamos lá. De jogar Guerreiro Ramos como identitário, como se ele estivesse ignorando... Eu não joguei Guerreiro Ramos como identitário. Eu fiz uma crítica à leitura dele sobre a questão racial, porque, inclusive, chamar Guerreiro Ramos de identitário seria anacronismo, né? Porque nos anos 50 e 60 não existia identitarismo, mas existiam leituras da questão racial que eram antimarxistas e que, por exemplo, negavam fazer um debate sobre a questão racial no Brasil a partir da crítica da economia política e da análise da estrutura de classes da sociedade brasileira, que era a posição do Alberto Guerreiro Ramos, né? Mas vamos lá. O programa de classes na sociedade brasileira conspira contra toda a obra do Guerreiro Ramos, que definitivamente você não leu, que não tem vestígio no que você escreve nesses ensaios, cuja função é flertar com o Guerreiro Ramos, com aquela tua ambiguidade tradicional. Não, tem coisa boa, tem, mas tem coisa muito complicada. É tal como Caio Prado, tem coisa boa, mas racismo ali não falta. Percebe a perspectiva identitária que está aí? É uma perspectiva identitária que conspira contra a tua convicção comunista. Eu não consigo entender por que você dizer que um autor tem contribuições, mas tem problemas, é uma questão. Até onde eu saiba, a gente não é obrigado a abraçar um autor ou autor em bloco, né? É possível dizer assim, ó, sua obra é importante,
tem contribuições, mas tem também problemas e elementos que merecem crítica. Mas vamos para a parte que Nildo entra na questão racial. É a partir dos 59 minutos e 30 segundos, Nildo finalmente vai falar sobre a questão racial na obra de Guerreiro Ramos. Presta atenção. A introdução crítica à sociologia brasileira e sobretudo, o extraordinário livro que é A Cartilha do Aprendiz de Sociólogo. Isso todo mundo tem que ler, mas está proibido nas universidades. E tem o resgate do Guerreiro igualmente identitário, que é a forçação de barra. No caso de Guerreiro, ele tem uma interpretação do Brasil. Ele dedicou sua obra. E a questão racial nunca puxou sua reflexão. A questão racial para Guerreiro Ramos está submetida à questão nacional. Só se interessa pela questão racial porque se interessa pela questão nacional. Daí sua crítica a Alberto Torres, a Nina Rodrigues e a todos. Dito isso, isso é verdade. A interpretação de Guerreiro sobre a questão racial não é um elemento central na sua obra, né? E isso é pão comido, isso, como diria o próprio Nildo, isso qualquer estudioso do Guerreiro Ramos sabe, inclusive o Muriatã Barbosa fala isso no prefácio do livro, né? O Negro Sou. A questão racial não é o fio condutor da obra do Guerreiro Ramos. Dito isso, Nildo, qual é a análise do Guerreiro Ramos sobre a questão racial? Vamos lá. Os autores que ele trabalha, que foram recuperados aqui pelo Muriatã, no Negro Sou, numa tentativa identitária e decolonial de enquadrar Guerreiro Ramos. Isso aqui é uma violência, isso aqui é um erro grave, a despeito de ter um método de publicar textos do Guerreiro. Mas a obra fundamental do Guerreiro não está nem publicada. Eu gostaria de ver publicada, por exemplo, a Sociologia da Mortalidade Infantil. Você leu a obra inteira, João? Não leu, não há vestígio, nem no teu discurso, nem no teu livro. Que, aliás, é uma violência contra os textos do Guerreiro. Uma tentativa que supõe, insinua ser rigorosa, trabalhando... Mas por que é uma violência contra os textos de Guerreiro? Por quê? O que foi que eu falei de errado? Eu falseei alguma citação? Eu distorci o sentido das citações? O que é que tem de errado? Tem argumento. Vamos lá. As frases, pegando pela metade, violando Guerreiro Ramos. É assim um debate sério? Esse é o debate sério que você quer fazer? Eu que te digo, Jones, tu é muito novo para começar a praticar esse tipo de operação que não é honesta intelectualmente e não é revolucionária. Uma reflexão sobre a Revolução Brasileira. Pronto, é isso, viu, gente? Ó, esse foi o comentário do Nildo Orix sobre o Guerreiro Ramos. E aí, isso para mim deveria ser um aviso para todo mundo que segue, que tem referência no Nildo Orix, que é a falta de capacidade do Nildo de expor as teses, de entrar no debate, de apresentar argumentos. Eu grifei, botei marca-texto em vários trechos do Guerreiro Ramos para mostrar como o Guerreiro Ramos sempre teve uma interpretação antimarxista da questão racial, mas como esse vídeo está ficando muito longo, eu vou economizar vocês e vou fazer só uma citação grande, mas só uma que sintetiza o que era a análise de classes do Guerreiro Ramos e os problemas dela, e por isso ele merece uma crítica, o que não significa dizer que ele não tenha contribuição, o que não significa dizer que ele não é um autor importante, que não deve ser lido, que não deve ser valorizado, mas na questão racial, a abordagem do Guerreiro Ramos tem muitos problemas, inclusive essa é a função principal do livro, é inclusive fazer uma crítica ao resgate que setores do movimento negro fazem a obra do Guerreiro Ramos e fazem porque o Guerreiro Ramos tem uma abordagem que separa a questão racial da questão de classe e da crítica da economia política, o que casa muito com o movimento negro que é antimarxista, né? Vou citar dois trechos com vocês. Na página 59 do meu livro eu digo o seguinte: em outro texto, Política de Raças no Brasil, texto de Guerreiro Ramos, de 1957, o autor diz, sem explicação ou quaisquer justificativas teóricas, que é um equívoco com perigos sociais definir em termos raciais as tensões decorrentes das relações metrópole-colônia e capital-trabalho. Veja, não pode entender o problema racial a partir das contradições de metrópole-colônia e capital-trabalho. Isso é um equívoco com perigos sociais, segundo Guerreiro. Em Patologia Social do Branco Brasileiro, primeira edição de 1955 e a nova publicação em 1957, o autor diz que na era colonial a ideologia de superioridade da brancura era suporte de expoliação econômica. Mas no Brasil atual, em que o processo de miscigenação e de capilaridade social absolveu, na massa das pessoas pigmentadas, larga margem dos que podiam proclamar-se brancos outra hora, e em que não há mais, entre nós, coincidência entre raça e classe. Não há mais coincidência entre raça e classe, tem que separar a análise. O sociólogo puxa uma nota de rodapé nesse trecho e, sem argumentos, apenas diz que, entre vários sociólogos e antropólogos brasileiros, é corrente a tese de que nossos problemas raciais refletem determinadas relações de classe. Essa tese é insuficiente e, ao meu ver, explica apenas aspectos parciais da questão. Guerreiro Ramos critica os sociólogos e antropólogos que diz que os problemas raciais brasileiros refletem determinadas relações de classe. Continuando, por fim, no texto, o Pluralismo Dialético, de 1955, faz uma crítica, Guerreiro Ramos, ao livro Prestes e a Revolução Social, de Abigar Bastos, e diz que
É a idolatria da contradição que tem conduzido alguns estudiosos influenciados pelo marxismo a explicar as relações de raça no Brasil em termos de puras relações de classe. A chamada questão do negro brasileiro, originalmente condicionada de fato pelas relações de classe, é, entretanto, em nossos dias, secundariamente econômica e essencialmente psicológica, só se esclarecendo à luz da ambiguidade dialética. O autor, novamente, faz uma nota de rodapé e, para sustentar essa afirmação, remete ao seu escrito Patologia Social do Branco Brasileiro, onde não é possível encontrar nenhuma explicação minimamente sólida sobre o tema da relação raça e classe no Brasil. Apenas a mesma afirmação feita no texto anterior. Guerreiro Ramos, ele passa todos os seus escritos sobre a questão racial negando que existe uma dimensão de classe nas relações raciais no Brasil. Guerreiro Ramos, inclusive, defende que não há um problema econômico na dominação racial no Brasil, que é fundamentalmente um problema de estética social alienada, de padrões culturais, estéticos, normativos, equivocados e influenciados por uma cópia, que é a realidade dos países imperialistas centrais, e que não há um problema econômico do racismo, e que não há dimensão de classe. Em outro momento do meu livro, sintetizando a crítica dos equívocos da análise de Guerreiro Ramos sobre a questão racial, na página 65, eu digo o seguinte: sem conexão com a dinâmica de acumulação capitalista, a estrutura de classe, os interesses da classe dominante e o sistema de dominação política, a teoria da estética social de Guerreiro Ramos também carece de uma análise dos aparelhos ideológicos e sua reprodução e circulação. O autor não debate, neste ensaio, a lógica de funcionamento institucional dos sistemas universitários, editorial, jornalístico, partidário, sindical, religioso, militar e afins. O que ele produz é uma história intelectual ou das ideias, sem preocupação com a forma histórico-concreta de produção e circulação das ideias. Ou seja, a análise de Guerreiro Ramos, gente, tem vários problemas. E aí é inegável a influência dos Estados Unidos no debate racial brasileiro, é inegável a influência de aparelhos ideológicos do imperialismo como a Fundação Ford, mas é um equívoco debitar, por exemplo, o antimarxismo de várias organizações do movimento negro só a influência do imperialismo, considerando que, desde a virada do século XIX para começo do século XX, você tem uma corrente conservadora, anti-anarquista, antissocialista, antimarxista no movimento negro que é relativamente forte e que tem raízes nacionais muito concretas. O Clóvis Moura, no O Negro, do Bom Escravo ao Mau Cidadão, publicado pela editora Dandara, por exemplo, faz uma análise muito importante sobre o conservadorismo no movimento negro na virada do século XIX para começo do século XX, né? O próprio, inclusive, Abdias do Nascimento e o Teatro Experimental do Negro Brasileiro, estava implícito lá a ideia de adestrar a população negra no estilo da classe dominante para buscar maior integração social e competitividade no mercado. O Guerreiro, inclusive, defendia isso. Aqui no livro a gente critica, por exemplo, o Guerreiro, no começo dos anos 50, tinha uma análise que era: um dos grandes problemas da população negra é que ela não assimilou culturalmente o padrão ocidental dominante e insiste em religiões que não o cristianismo ou em elementos de cultura folk, de uma cultura de grupo separados da cultura dominante. O Guerreiro recomendava se branquear culturalmente como uma forma de reduzir os mecanismos de baixa competitividade da população negra. É claro que ele muda depois a análise e abandona isso e tal, mas tem vários problemas na abordagem do Guerreiro Ramos e que, pelo vídeo do Nildo, você simplesmente não sabe. Nildo, é um desafio bem simples e objetivo. Bem simples e objetivo. Presta atenção. E aí, você que acompanha o Nildo, que gosta, que viu o vídeo dele, que achou sensacional, pergunta é bem simples: é verdade ou é mentira que a obra do Guerreiro Ramos sobre a questão racial tem como um dos elementos centrais negar que existe fundamento econômico no racismo brasileiro na época de análise do Guerreiro, anos 50, e separar a análise da questão racial da análise da estrutura de classe da sociedade brasileira? Isso é verdade ou é mentira? A afirmação que eu fiz, que esse é um dos principais problemas da obra do Guerreiro Ramos na questão racial, afirmação amplamente sustentada com citações de diversos textos de Guerreiro Ramos. Essa análise, ela é verdadeira ou falsa? Ela é equivocada ou não? Gente, alguém pega os textos do Guerreiro Ramos e mostre-me por A mais B, por favor. Eu fiz uma análise equivocada? Vocês entendem? Vejam, esse é o nível. E aí o Nildo, ele tem uma arrogância, que é uma coisa curiosa, que ele tem seus méritos, e aí veja, eu nunca vi ninguém negar o mérito do Nildo Rodrigues na divulgação, por exemplo, do Guerreiro Ramos, como ninguém falava, né? Ninguém falava fora da academia, né? E o Nildo
tem uma circulação em sindicatos, em movimentos e por aí vai. Veja, eu nunca vi ninguém negar a importância do Nildo Ourix no debate sobre teoria marxista da dependência. Mas o que a gente tem que olhar é que o Nildo, ele trata a importância dele como se fosse uma espécie de papel único, como se os autores fossem propriedade dele. É por isso que ele, inclusive, é rompido com um bocado de gente que divulga TMD, porque é isso, né, Nildo? Sabe? É por isso que os estudiosos Brasil afora do Guerreiro Ramos, não é só por divergência teórica, não tem conexão com o Nildo, porque é isso, né? O Nildo, ele faz esse tipo de barbeiragem. Nildo, o que você chama de maneira imprecisa, sem uma definição de identitarismo, inclusive tem uma compreensão, uma definição de identitarismo nesse livro. Pode ser bom, pode ser ruim, mas pelo menos tem. O que você chama de identitarismo, os vários elementos estão na obra do Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos profundamente influenciado pelo Abdias do Nascimento. Você goste ou não disso, sabe? E aí a gente caminha para a parte final e, enfim, o vídeo já tá ficando longo demais, mas o Nildo começa a falar da Revolução Brasileira e aí vem com a história que tá copiando o termo Revolução Brasileira e é isso, né? É como se a ideia da Revolução Brasileira fosse propriedade privada dele, sabe? Mas o que é mais interessante é que a partir de 1 hora e 9 minutos, Nildo coloca a minha fala sobre o fim do vestibular como se eu estivesse copiando ele. Presta atenção, que legal, muito bom. Gente da lucidez. Não é. Eu tenho bem clareza. Por isso que nós fizemos aqui o Crítica à Razão Acadêmica, 3 volumes, e vai sair o 4º. Tu lê a minha crítica aqui. Porque quando tu tá manifestando por aí a tua desilusão, as cotas são boas, mas são insuficientes, tu já tá questionando lembrado pra vir pra cá. O vestibular, ele não seleciona quem entra na universidade. O vestibular, ele seleciona a exclusão. A gente tem que ter isso claro, a gente tem que ter uma premissa. A gente precisa saber que o modelo de entrada na universidade do Brasil não é o único do mundo que existe. Existem vários outros modelos diferentes. Para não usar exemplo de país europeu, que alguém pode dizer assim, não é país rico, muito longe, outra população, outra território, vamos usar exemplo de países latino-americanos. País como o México, ou como a Argentina, o pressuposto do ingresso na universidade é todo mundo que quiser entrar na universidade vai entrar. E a universidade vai ter seus mecanismos. Vocês viram que aqui apareceu a data, né? Outubro de 2025, para dar uma ideia como se isso fosse novidade, né? Como se é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. E selecionar para garantir que as pessoas tenham o nível de conhecimentos básicos adequados para fazer o curso superior. Então, todo mundo falou? Maria Eduarda é mexicana. Maria Eduarda quer entrar na universidade Autónoma do México. O que é que vai acontecer? Ela vai lá, se inscrever, fazer uma prova para ver se os níveis médios de conhecimento dela saírem da escola tão bom para fazer o ensino superior. Se não tiver, Maria Eduarda vai fazer um cursinho nas próprias estruturas da universidade, a depender do resultado, ela pode, inclusive, já começar a pagar algumas cadeiras, algumas disciplinas de ensino superior, e ela já está dentro. Já entrou na universidade. Quando eu estou aqui, estou absolutamente contrário às cotas, eu estou colocando o sistema de cotas como uma limitação da luta política no Brasil. Não, alguém tem que dizer, eu não sou muito para dizer, e tem um monte de gente no movimento que contenta isso, que combate isso. Tem, por exemplo, que eu sou o único que estou fazendo essa crítica, eu não estou trazendo aqui uma reflexão obrigatória. De todos os países latino-americanos que eu mestre, vai dizer, dois países que eu vivi, e que a universidade é de massa. E de ser médico não é a primeira vida para todo mundo. E entra no ministro do teatro. Entra no ministro. Aí colocaram lá, janeiro de 2018, para dizer assim, ó, Nildo falou primeiro. Assim, Nildo, considerando que tu tem o dobro da minha idade, muitas coisas que eu falei, se você falou também, a tendência é que você falou primeiro. Não significa que alguém tá ali copiando, mas tudo bem. E aí foco nesse argumento, né? Botaram um vídeo meu de outubro desse ano, como para dizer assim, que eu comecei a falar agora sobre o fim do vestibular, como se fosse antagônico. Defender as cotas, mas fazendo a crítica dos seus limites e colocar a bandeira necessária do fim do vestibular e universalização da universidade. Mas vamos lá, continuar. Entra nessas faculdades, eu vi, a universidade científica. O sistema de cotas do Brasil é uma concessão, uma consciência ingênua. E é um limite da nossa luta. Não é o horizonte todo da nossa luta. Ao contrário, o Brasil está mais avançado como uma universidade necessária. A universidade que pessoa da esquerda. A universidade necessária para contribuir para a Constituição brasileira, nós vamos ter que superar as limitações e não superarmos dela. Isso é claro. Quem sabe ler, entende o movimento. E vocês estão aí, alimentando as ilusões lulistas, querendo recuperar uma combatividade que nesse partido, nesse governo, não existe. Aí veja, gente, Maxwell, por favor, coloca aí na tela. Tá num grupo Arquivos de Jones. Eu coloquei vídeo com minhas falas sobre o fim do vestibular. São 5 materiais, entre tweets meus, vídeos do canal e tal. Vai colocando, Maxwell, na tela. Coloca com um tempo. Vocês vão ver alguns tweets meus de alguns anos atrás, eu falando sobre o fim do vestibular. Vocês vão ver também o trecho da minha fala no debate com Fernando Holliday, antes dessa fala que foi gravada, falando sobre fim do vestibular. Vocês vão ver também um trecho de uma entrevista minha que eu dei para o programa do Mário Sérgio Conte na Globo News em janeiro de 2021, falando sobre o fim do vestibular. Vocês também vão ver um vídeo do meu canal, que é A Verdade sobre o Enem, que eu falo sobre o fim do vestibular.
E eu pedi para a Vicky selecionar materiais. Vicky foi dirigente nacional da UJC por muitos anos, da UJC onde eu me formei, onde eu entrei em 2013. A UJC sempre defendeu no seu programa o fim do vestibular. E aí Nildo cria uma oposição maluca que é ou cotas é maravilhosa ou o fim do vestibular. Não, veja, a gente é crítico dos limites da política de cotas. A gente diz que ela é muito importante para democratizar relativamente o acesso à universidade que existe hoje, mas se não vier acompanhada de política de permanência estudantil, o estudante entra e sai, e que ela não resolve o problema. Não é novidade. E aí, a falta de rigor teórico, a falta de capacidade analítica do Nildo fica expresso na entrevista que ele deu essa semana para o Breno Altman, quando questionado sobre posições suas passadas em que afirmava que o Brasil é um país racista e entrou nesse debate sobre cotas, reparem qual foi a abordagem do Nildo Rix. Preste atenção na pergunta que o Breno Altman vai fazer. No tema do racismo, eu queria te fazer uma pergunta baseada num texto seu que foi publicado na Universidade de Santa Catarina, O Racismo no Brasil. Você fez a seguinte afirmação: o mito da democracia racial é uma construção política do racismo brasileiro. Ela buscou, a democracia racial, o mito, essa construção política do racismo brasileiro, ela buscou legitimidade intelectual na obra de Gilberto Freire, da qual fez uma cômoda leitura. Mas a sociologia de Freire, tão fecunda em muitos aspectos, terminou por consolidar o racismo cordial entre nós, cuja versão mais violenta é o suposto de que o Brasil não tem racismo, pois aqui não se chegou ao apartheid da África do Sul ou às leis segregacionistas verificadas nos Estados Unidos. Você mantém essa crítica? Eu não lembrava desse texto, mas eu não vou renunciar jamais o que escrevi. E tenho que reafirmar. Qual é o problema do Gilberto Freire? Em princípio, veja, nos anos 50, tanto Alberto Guerreiro Ramos como Abdias Nascimento defendiam a luta pela democracia racial e consideravam, de maneira muito clara, lá atrás, que a experiência brasileira não guardava nenhuma relação, nem com o apartheid da África do Sul, obviamente, mas nem com os Estados Unidos. Essa diferença que borrou. Essa diferença que acabou. Tem uma ofensiva que tenta caracterizar o drama racial brasileiro com o Brasil e com Cuba. O jornalismo está cheio disso. Geladez, um conjunto de ONGs que estão por aqui, projetos financiados pelos Estados Unidos estão colocados aqui. O segundo aspecto é sobre a obra de Freire. E a obra de Freire foi utilizada de muitas razões de maneira crítica. Darcy Ribeiro, por exemplo, tem uma adoração por Casagrande Senzala extraordinária. É uma obra que analisa o poder do patriarcado brasileiro nas condições de um regime colonial. E é uma obra que vai ficar eternamente. Muito bem. Que teve uma apropriação e que teve autores que começaram a negar o racismo no Brasil e afirmar que aqui já existia uma democracia racial é uma violência contra Freire e contra todos os autores. Porque todos eles defendiam a ideia de uma democracia racial. Agora, nós sabemos, Breno... Contra Freire não, viu? Inclusive, o Alberto Guerreiro Ramos, neste livro aqui, é crítico de textos do Gilberto Freire, que, publicado no jornal O Globo, meio que sacralizam, adocicam as relações raciais no Brasil, né? Contra Freire não, mas tudo bem, né? Nildo leu o Guerreiro Ramos. Democracia racial só pode existir se nós tivermos um regime democrático e que toque em algo essencial, a propriedade privada. A minha crítica, por exemplo, ao livro do Silvio Almeida é que ele fala do racismo estrutural e afirma que o racismo não é produto de uma interpretação culturalista, etc., mas não toca na democratização da propriedade. Essa é a grande vantagem cubana. Essa é a grande tragédia da África do Sul pós-apartheid. Isso é o desastre dentro dos Estados Unidos. Sem tocar na propriedade, não há possibilidade. O identitarismo diz, bom, olha, não se seguiu, estava lendo ontem um novo texto de Abdias Nascimento, um livro que saiu aí, ele está dizendo, olha, ninguém deu bola para Joaquim Nabuco, e disse, olha, precisa ter reparações, porque no fim da escravidão, como é que faz? Bem, o fim da escravidão tinha que tocar na democratização da propriedade. Quando Bonifácio Trindade tentou isso em 1824, dizendo que tinha que acabar com a escravidão em 3 anos e fazer um respeito à natureza que estava sendo destruída, 1824, né, ele estava em Petrópolis. Imagina o que é a destruição ambiental naquela época. Se ele visse hoje, ele se suicidaria. Ele disse, olha, tem que fazer isso. Ninguém tocou no regime de propriedade. Então, bater no racismo, combater o racismo sem tocar na propriedade é uma ilusão fatal que vai condenar todos nós a conviver com expressões racistas no Brasil sem a democratização da propriedade e, portanto, do Estado. Os novos críticos, que você pode pegar um Gessé, etc., eles consideram, mesmo Abdias, na mesma linha, ainda que em tempos históricos diferentes, eles consideram que é preciso democratizar instituições estatais. Mas o que é o Estado, senão o Comitê de Negócios da Burguesia, a representação dos interesses gerais de classe? Sem tocar no regime de propriedade, não tocamos na estrutura estatal. Impossível. E aí, então eu reafirmo esse texto, no sentido que tanto a obra do Gilberto Freire foi apropriada dessa maneira, tem uma ambiguidade, talvez, ele... É engraçado, né? Porque o Nildo, ele foge da pergunta. Esse texto ele afirma que existe racismo no Brasil, agora ele diz que não existe. Aí ele dá uma volta, dá uma defesa de Gilberto Freire que não se fundamenta. Aí ele fala que para combater o racismo tem que tocar no regime de propriedade. Mas isso é justamente o fundamento da crítica marxista. Isso aparece, por exemplo, na obra do Clóvis Moura praticamente inteira, né? Inclusive no Dialética Radical do Brasil Negro, que o Nildo disse que só prestava o primeiro ensaio e não prestava o resto do livro, e a gente não sabe por quê. Isso aparece, por exemplo, o Projeto Quirino fez muito sucesso, né? Uma série áudio, não é audiovisual, uma série de podcasts
é muito bom. Eu publiquei um texto no Opera Mundi sobre o Projeto Quirino, em que eu digo, o Projeto Quirino é muito bom, é muito importante, mas tem uma grave falha, não toca na questão da propriedade, pensa as desigualdades socio-raciais mediadas a partir do acesso diferenciado à educação, do acesso diferenciado à cidadania, mas não pensa as desigualdades de propriedade que fundamentam, inclusive, as desigualdades de riqueza, poder político e reconhecimento e prestígio social, né? E aí o Nildo tenta me colocar como identitário, como esquerda liberal, mas assim, enfim, sabe? O Nildo, quando confrontado com o texto antigo dele, ele enrola e fala aí, não, então tem que fazer uma crítica do racismo que toque na propriedade. Beleza, é isso que a gente faz. E aí? Pô. Entende? Vamos lá. O texto, eu vou ter que você me mande aquilo, mas eu não renego, não. E por último, quer dizer que aos que me acusam de negar a questão de raça e gênero, isso é só uma defesinha de quinta categoria, porque é claro que eu não nego. O problema é como vamos acabar com as opressões, vamos chamar assim, o machismo, etc., o fim de uma sociedade patriarcal, sem romper com o capitalismo. E todos os movimentos mais poderosos identitários, as figuras, rejeitam a perspectiva de classe e não discutem a possibilidade do socialismo. Por mais longínquo que possa estar a sua conquista, ou por mais irreal que possa parecer uma Revolução Brasileira, todos esses movimentos, todos aqueles ícones da luta identitária, não falam em socialismo, não falam em revolução, nem no estilo Mandani, o novo governador de Nova York, nem aquilo ali, que já vai ser um impacto tremendo aqui no Brasil, né? Então, eu rejeito completamente aqueles que... Mas é só um artifício. E depois, Breno, tem uma outra coisa. Enquanto não existem as condições históricas para mudar o regime de propriedade, para se chegar no socialismo, as classes trabalhadoras não precisam ter programas mínimos, tanto para melhorar suas condições de vida, quanto para avançar na sua consciência e organização. Por exemplo, os trabalhadores não precisam lutar por aumento de salário, mesmo que isso não signifique o fim do capitalismo. Na outra ponta, os movimentos antirracistas, os movimentos feministas, também não deveriam lutar por conquistas provisórias, a cota é uma delas, enquanto não se há condições para mudar o regime de propriedade, ou até para ter forças para lutar pela mudança do regime de propriedade. Só se deve ter objetivo máximo, não se deve ter objetivos mínimos no processo de acumulação de forças. Todos aqueles meus amigos que me querem dizem, Nildo, você aboliu o programa mínimo e você anulou a política em nome dos interesses estratégicos. Que é um pouco, se eu compreendo bem a tua pergunta, que você está me cobrando de maneira adequada. Eu não poderia negar a tua premissa, como uma forma, digamos assim, de acúmulo de forças. Mas quando você vai ver esses movimentos, de maneira muito concreta, eles não colocam um horizonte estratégico. Eles anulam o horizonte estratégico. Esse é o problema. Pode ver a bancada inteira do PSOL. Pode ver. Não, mas aí, Nildo, o problema é justamente isso. Há movimentos liberais, modernos, conservadores na luta contra as opressões que não têm um horizonte socialista, que não têm um horizonte revolucionário, que não têm um horizonte de conquista do poder. Toda a nossa militância é justamente fazer a crítica a isso e defender uma leitura marxista, crítico-revolucionária do combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia. Só que você, e aqui a gente entra na última parte que o vídeo já está muito longo, só que você abandonou esse combate ao liberalismo, ao pós-modernismo, na leitura do que são as opressões no Brasil e sua forma de superá-la, em nome de um repúdio em abstrato do identitarismo. Por quê? Nildo, ele já foi um pensador muito importante, que teve bastante contribuições, inclusive foi uma figura central na minha aproximação da teoria marxista da dependência. Mas depois que ele perdeu a disputa no PSOL, ele colocou a culpa no difuso identitarismo, porque, ao contrário do que ele diz, ele acreditava sim que poderia ser escolhido o candidato a presidente do PSOL. Ele perde essa disputa e ele faz uma virada teórica e política, e que ele deixa de fazer política hoje e se coloca no papel de um profeta de uma situação vindoura. Para gravar esse vídeo, inclusive, eu fiz a experiência de reassistir vários vídeos do Nildo de 7, 8, 9 anos atrás. E é impressionante a diferença. O Nildo, do passado, ele sabia da importância de disputar a política pública, apontando os limites da política pública, apontando para uma perspectiva de reformas estruturais e de um horizonte revolucionário. O Nildo de hoje, ele é um sectário isolado, né? Inclusive construiu ciclos da Revolução Brasileira pelo país inteiro, que depois se construiu na organização RB, Revolução Brasileira, sofreu vários rachas e mingou, e aí rachar até aí nem é um problema, porque isso acontece, mas o problema é que mingou, não tem mais base, não tem atuação, tanto é assim que quem acompanha os vídeos do Neurorix é basicamente o grilo falante, né? Nunca tem luta de massa, luta sindical, movimento estudantil, movimento de luta por moradia, movimento de cultura, nunca tem nada, é dizendo que tudo é liberal, tudo é insuficiente, tudo é pós-moderno, porque a organização em torno do Nildo virou, objetivamente, do ponto de vista sociológico, uma seita que não tem enraizamento social, menor que o PCO, menor que qualquer coisa que você imaginar. E o Nildo rompe com qualquer perspectiva
de disputar movimento de massas porque ele não está inserido em nenhum movimento de massas, né? Então, veja, nosso processo de ruptura, Nildo, ao contrário do que você falou, não foi o JC que pediu para retirar esse vídeo. Eu nunca falei isso para você por telefone. Quando a gente se ligou, eu falei para você que eu tirei nosso vídeo que a gente tinha gravado juntos do YouTube. O que eu falei para você nessa época, eu reafirmo agora. Eu falei, Nildo, aí abre aspas, só tá falando merda sobre a questão racial, é um tema que tu não estuda e tu tá dando argumento pros antimarxistas. Quem me acompanha desde a época do blog Maquiavelli Teorizando, sabe o esforço de anos que a gente vem fazendo para combater esses discursos pós-modernos de que o marxismo é racista, o marxismo nunca pensou raça, o marxismo nunca pensou a questão colonial, o Marx era eurocêntrico. Eu não vou citar aqui a quantidade de livros, de palestra, de curso, de conferência, de texto que a gente já publicou, já fez, refutando essa ideia. E não, eu não quero estar associado a alguém que, em nome do ego, em nome da arrogância, não senta a bunda na cadeira para estudar e para dar alguma contribuição sobre o tema. Veja, é quase impossível, inclusive, fazer uma crítica à visão do Nildorix sobre a questão racial, porque simplesmente não há nada. Eu assisti o curso sobre realidade brasileira, assisti o curso sobre realidade latino-americana, assisti o curso sobre Hegel, li todos os seus livros, inclusive o livro que você escreveu, o livro que você participou, tenho todos aqui. Li basicamente todos os textos do seu blog, né, que você versa sobre a questão racial e simplesmente não há uma visão, não há uma leitura. Nesse vídeo que o Nildo fez me respondendo, um vídeo de 1 hora, ele em nenhum momento esboça uma leitura da questão racial brasileira, com exceção de afirmar 4 vezes que o Brasil é um país mestiço, o que por si só é uma obviedade, que não diz nada, que não explica nada. Usou a palavra identitarismo 13 vezes, não explicou nenhuma vez que desgraça é identitarismo, não deu uma definição, não apresentou uma leitura. Faz várias afirmações que simplesmente não tem como. Abdias do Nascimento foi que inaugurou no Brasil a igualação entre a realidade racial dos Estados Unidos e do Brasil. Isso não é verdade. Abdias do Nascimento é o primeiro manifesto identitário, teria que ver a compreensão do identitarismo. Enfim, Clóvis Moura é um autor superestimado, não se sabe por quê. Lélia Gonzalez não tem nenhuma contribuição para pensar o Brasil, não se sabe por quê. Jacques Algorenda é o principal pensador sobre a questão racial no Brasil, não se sabe por quê, sabe? Então, Nildo, eu rompi com você e eu romperia com qualquer pessoa que tivesse uma contribuição negativa para a disputa do movimento negro no Brasil. Existe sim um movimento negro no Brasil, muito enfraquecido de base de massas, como está tudo no Brasil, como está o sindicalismo, como está o movimento de luta por moradia, como está o movimento de cultura, como estão os movimentos de bairro e por aí vai, e que precisa ser disputado, precisa ser ganhado para uma perspectiva marxista, revolucionária, e é fundamental enfrentar as perspectivas liberais, pós-modernas, que eu gosto de chamar de antirracismo de mercado. Mas a gente não faz isso negando o racismo. A gente não faz isso com uma regressão conservadora. Nildo, eu acho, de verdade, muito triste o caminho que você tomou, porque você tinha um papel muito importante na cultura brasileira. Você tinha um papel relevante. Até 2018, tinha amplos setores da juventude que conheciam a teoria marxista da dependência, que conheciam o nacionalismo revolucionário a partir da sua influência. E essa influência acabou. Acabou porque você tem uma linha política errada. Veja, quando ele vem falar sobre a Revolução Brasileira e a posição frente ao governo Lula, Nildorix diz que o PCBR é lulista porque no segundo turno de 2022 a gente votou no Lula. Aí, assim, é maluquice, sabe? Um voto de segundo turno é que define a posição de uma organização. O Nildo, ele vai ao suprassumo da viagem de dizer que o PCBR copia a posição da RB, da Revolução Brasileira, porque a gente se coloca como oposição de esquerda ao governo Lula. Oposição de esquerda é um termo clássico de qualquer movimento político de posicionamento frente a um governo, sabe? Então, eu acho que para tudo tem um lado bom. Eu acho que esse vídeo serviu para mostrar, como eu falo há muito tempo, que o Nildorix é um ignorante sobre a questão racial no Brasil. O Nildorix, ele parte de um ego, de uma mágoa pessoal, porque ele achava que seria presidente, seria o caudilho da Revolução de 2018, não conseguiu, e ao invés de continuar um trabalho que era, no essencial, positivo, em termos de divulgação de ideias, ele faz uma virada conservadora e virou isso que ele virou. Eu acho uma pena, né? Eu acho, inclusive, que cumpre um papel muito ruim porque educa as pessoas de maneira equivocada, porque as pessoas que acompanham o Nildorix, elas desaprendem a argumentar e elas acham que é o grito, o histrionismo, o cacuete que faz você vencer um debate teórico. E não é. Mas é isso.
Peço desculpas pelo vídeo longo, mas eu acho que foi importante, eu acho que tem contribuições. Durante o vídeo aqui a gente citou vários autores e autoras, né? Vários livros que dão elementos importantes para pensar a questão racial no Brasil. Eu sempre recomendo pegar a obra inteira do Clóvis Moura. Para mim é o melhor pensador marxista, pensador em geral, que analisou a questão racial no Brasil. Não vai dar para fundamentar isso aqui agora, mas isso já está colocado em vários textos meus. Então peguem a obra do Clóvis Moura, vale a pena. A editora Dandara está republicando toda a obra do Clóvis Moura, então vocês acham edições novas, revisadas, atualizadas, de muita qualidade. O Márcio Farias fez uma nova edição do seu livro Clóvis Moura e o Brasil, se não me falha é esse o título, lançado pela Dandara, que é muito bom, inclusive é uma ótima introdução, um ótimo panorama para a obra do Clóvis Moura. Então é isso, peguem, leiam, estudem, é importante para não terminar como o Nildo Orix, que eu repito, é uma pena, viu? Uma pena, porque tinha, sim, contribuições muito importantes. Hoje em dia não assisto mais o Iela, não leio mais com regularidade e parei para ler os últimos textos do Nildo, parei para ver os últimos vídeos para gravar esse vídeo, né? Só me confirmou isso. A decadência de alguém que sonhou ser maior do que é e quando viu que seu sonho não corresponde à realidade, tal como a mitologia, né, do cara que com asas de cera tentou alcançar o sol, as asas derreteram, caíram, nisso que caiu a figura deu uma virada conservadora do grilo falante da revolução. Mas tudo bem. Fique muito tranquilo, Nildo Orix, e ainda bem que você não é o único que fala de Revolução Brasileira, a conjuntura brasileira, porque se fosse, isso seria um prejuízo muito grave para colocar a Revolução Brasileira na ordem do dia. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.